você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 477º episódio do podcast patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos mais detêncios, que foram e vão lá em gigahertz.fm/apoio e tem acesso à edição sem edição. Uma versão aqui do podcast com todos os nossos papos pré e pós-gravação, com direito aos nossos tropeços e papos extras. E nessa semana, inclusive, pode ouvir a gente conversando sobre cafés saborizados e o cotidiano de quem tem gato e cachorro. Eu sou o Arthur Givigir, o Giva, e como toda semana, tenho aqui ao meu lado o Marcos Mendes e o Guilherme Rambo. Tudo bem, pessoal? E aí, beleza? O café saborizado foi culpa minha. Administrei bem a minha cota de café e foi o que sobrou aqui em casa pra tomar. Na verdade, foi uma reclamação, né? Não foi nem um papo. Foi um desabafo. Boa, e agora vamos aos amigos do ADT. Nessa semana temos aqui o Sérgio Araújo, que nos últimos 3 meses, e escutando os podcasts aqui da Gigahertz, pegou gosto pelo Vibe Coding e começou algumas implementações. Ele disse que os primeiros sistemas que fez foram mais voltados para a área dele. Ele é professor e consegue fazer um sistema para atividades de TBL, que é de TBL de posologia, e um outro para criação de provas. Ele deixou o link aqui que a gente vai deixar na descrição também. E alguns outros para executar a sala de aula invertida. Depois disso, ele também fez um sistema de agentes e um de simulação. Caramba, em 3 meses ele fez aí 4 ou 5 aplicativos diferentes. Eu tô impressionado. É bem legal e eu tenho visto, a gente até hoje na área de trabalho também falou sobre um projeto que também foi Vibe codado e tinha essa estrutura, o site, sabe? Então acho que é alguma ferramenta que o pessoal tá usando e que tá fazendo mais sucesso que as outras. Não sei se é um Lovable, se é o do Google lá, o Anti-Gravity, coisa assim, mas tem sido meio comum. E por coincidência, faz umas 2 semanas eu tava conversando com um anestesista que dá aula. Ele também mostrou, ele tinha feito uma coisa super legal também, muito parecida com essa que o Sérgio fez, que tinha aula, tinha simulado, tinha guia e etc, e calculadora. Ele colocou tudo numa plataforma só e foi mostrando, né, fazendo um simulado para entender qual que seria a interação medicamentosa ou a posologia de acordo com o peso e essas coisas que o anestesista tem que saber, né? E tinha essa estrutura parecida também, então acho que é um das ferramentas que está fazendo mais sucesso do que as outras, mas é uma amostragem de 3, né? Os 3 fazendo isso, né? E tem um viés grande para anestesistas, aparentemente. É isso que eu fiquei mais impressionado. Eu achei bem bonito, mas é incrível como... E aí, por favor, Sérgio, me perdoe se foi você que escreveu o texto do site, mas eu olho assim e aí... Crie provas profissionais em minutos, não em horas. E o travessãozinho no botão, mas isso não é uma crítica, é só uma observação, porque o site tá muito bonito. Eu abri, acho que todos aqui, e estão todos muito legais. Nenhum deles tem degradê roxo, inclusive. Eu gostei muito desse amarelinho do Prova Fácil, bem legal. E que legal ver o pessoal criando essas coisas e, além disso, ainda compartilhando com todo mundo, que é mais legal ainda. A gente vai, é claro, deixar os links todos aqui na descrição. É bem legal ver esse tipo de coisa sair do papel e sair mais rápido, né? Eu até falei sobre o Anti-Gravity. A gente, hoje, que é quarta-feira, publicou no IA Sob Controle um papo com o Logan Kilpatrick, que trabalhou na Apple, foi pra NASA, voltou pra Apple e hoje aí foi pra OpenAI e agora tá no Google. Fez o bingo todo das empresas e ele tá liderando lá o Google AI Studio. E ele falou do AI Studio, falou do Anti-Gravity, né? Pra que é cada um deles, né? Que o AI Studio é mais geral, o Anti-Gravity é mais dev dentro do ecossistema mesmo ali do Google. Deu uns teaserzinhos de Google I.O., né? Ele queria falar umas coisas, não falou outras, uns spoilerzinhos bem leves, assim. Cara, super gente boa. Vou deixar o link na descrição, mas deu pra ver como tem, sim, uma equipe grande e apaixonada lá dentro, querendo botar mesmo a ferramenta na mão do pessoal, fazer, ajudar. Isso é bem legal. Inclusive, bacana. O Google I.O. mandou e-mail essa semana. Infelizmente, era até hoje, na data da gravação aqui, de 6 de maio, que você podia Vibe codar um simuladorzinho, uma brincadeirinha pra ser o contador, um dos contadores de início da Google I.O. Que poderia legal. aparecer. Eu acabei não fazendo, porque foi meio em cima, eles mandaram com 2 ou 3 dias só
avisar de antecedência, mas foi uma brincadeirinha diferente, né? Algo diferente pra esse ano. Mas 2 ou 3 dias, hoje em dia, com agente de IA, é um prazo válido. Exato. Eu que realmente não tive muito tempo, mas seria interessante. E com a quantidade de gente mexendo, deve ter sido muita gente enviando, né? E entrando agora aos follow-ups dessa semana sobre o meme do Agnaldo Timóteo, que o Rambo lembrou na semana passada, o Júlio Madeira falou que graças ao Rambo e à associação do Tim Cook ao Agnaldo Timóteo, ele quase morreu literalmente. Ficou sem ar de tanto rir. Só ficava imaginando o Tim Cook falando, não sou eu não, eu sou apenas Agnaldo Tim Cook. Ele disse ainda que essas pérolas que a gente traz aqui no meio de tanto assunto sério faz toda a diferença e por isso ele é fã e mandou um forte abraço. Abraço. Valeu, Júlio. Que bom. Aí, ó, uma pessoa, pelo menos, missão cumprida. E se for pra matar alguém, que seja de rir. Não. Eu, por um segundo, pensei em tentar falar essa frase com a voz do Agnaldo Timóteo, não o Tim Cook, mas eu desisti. Não sou apenas Agnaldo Tim Cook. Pronto. Não sou, não. Eu fiquei bravo que eu não pensei só na hora em Agnaldo Tim Cook. Nossa, maravilhoso. Muito bom. E agora entrando em um outro assunto que de tempos em tempos retorna aqui pro podcast, né, que é o de casa conectada. O Nicholas Lehman disse que acabou atualizando o segundo plugin de Homebridge dele com o Codex. Agora o aspirador que ele usa, o da Electrolux, voltou a funcionar com a Siri e os sensores da Xiaomi, assim como seus sensores de umidade e fertilidade de solo Mi Flora, todos no HomeKit, e ambos os plugins tinham sido abandonados e com o tempo pararam de funcionar. Ele mandou os logs de erro e o Codex fez o fork, deu devidos créditos e mudou o changelog e a documentação. Ele disse ainda que o Codex vai ser bem útil para casa inteligente. E eu fiquei bem interessado nesse fertilidade de solo Mi Flora, eu não conhecia. Eu li Mi Flora, parece nome de probiótico. Coisa intestinal. É verdade. Né? Mas eu também fiquei bem curioso com isso, parece bem legal. Eu vou dar uma procurada, porque eu tenho bastante planta aqui em casa, eu tava até querendo fazer uma hortinha aqui na minha varanda, acho que eu vou procurar isso aí, bem interessante, viu? Ele mandou os 2 links dos projetos no GitHub que ele colocou. E a hora que a fertilidade, eu falei, eita, aí, de solo. Eu falei, mas eita mesmo assim, porque chama Mi Flora. Eu falei, nossa, índice de fertilidade conectado, isso é novidade pra mim. Mas uma coisa que, assim, tem tantos aspectos do lance de agentes de código que a gente esquece às vezes. Um deles, que até o Boom comentou recentemente, é sobre acessibilidade, né? Que tava com problema na mão lá, que não tava podendo digitar por muito tempo e a IA ajudou muito nesse caso. E também a questão de preservação de software, que software vai apodrecendo ao longo do tempo. Verdade. E tem tanto software que não funciona mais, que não existe mais computador que roda, e que seria legal você conseguir recriar ele para ter ali a experiência daquele software funcionando novamente numa máquina moderna, onde ele nunca foi projetado para rodar, e hoje em dia com o IA tá cada vez mais fácil e economicamente viável você fazer isso. Pega lá um joguinho que foi feito para um computador que não é fabricado há 60 anos e não roda e não tem emulador, joga numa IA, deixa um fim de semana inteiro, faz um emulador desse processador aqui que só fizeram 100 deles, tá aqui o datasheet e quando eu voltar eu quero o negócio funcionando, e o negócio faz. Então, para preservação de software, né? Claro que esse caso do Nicholas não é tão mirabolante, mas ainda assim é algo que provavelmente ele não teria tempo de fazer, e graças a isso ele conseguiu fazer, e um software que estava abandonado, que não estava funcionando, agora está funcionando e está sendo útil. Então, isso é muito bacana. E provavelmente ele deve ter tido que atualizar mais alguma coisa essa semana, porque saiu o Homebridge 2.0, né? Então é bem provável que esse Codex tenha rodado bastante. Já bota lá um GitHub Actions, quando tiver release novo do Homebridge, roda a gente aqui. Conversei nessa semana com um dev lá de fora, e ele falando... E ele é um cara bem das antigas. E aí acabou que eles queriam apresentar. Eu falei, como é que tá, né?
dia a dia, vibe coding e tal. Ele falou assim, tem coisa que dá pra usar, tem coisa que ainda não dá. Eu tava até fazendo tinha um programa muito velho que eu tinha aqui que tava desatualizado. Eu joguei no Codex e falei, você consegue fazer pra mim aqui, ver o que você... Olha esse programa aí, vê o que você consegue fazer pra ajudar a trazer o código pra cá. E, assim, Swift, dá pra fazer? Ele falou, putz, tá, beleza. Cuspiu lá uma coisa que, ok, funcionou, beleza, sabe? Então tem esse uso, achei engraçado também, né? O próprio Codex é um descompilador de programa pra você poder transcrever pra outra linguagem, pra aí você poder mexer e atualizar e fazer o que você quiser. E ainda nem pirataria, porque aparentemente tem esse lance, né? Que se você transpilar, não sei como é que chama isso, pra outra linguagem de programação, e aí não incide copyright. Aí a gente vai entrar numa seara aqui, porque tem muita gente chamando de Clean Room Implementation, o que não é, porque assim, se você fez engenharia reversa direta do negócio e transpilou, não é Clean Room, a sala tá suja, né? Clean Room seria você nem viu o código, nem o assembly, né? Você só pegou, isso aqui funciona assim, eu quero que o meu funcione igual. Você vai lá e implementa sem ver como foi feita a implementação. Porque agora tem gente, até empresa de IA pegando repositório de open source, mandando a IA reescrever e falando que é Clean Room. Não, isso não é Clean Room, isso é o oposto de que você pegou, é tipo, se você pegar um estagiário, botar ele pra ler o código e escrever de novo diferente em outra linguagem, dá na mesma, sabe? Então... E outro assunto que a gente falou aqui na semana passada, né, que foi que o Rambo tá pensando em vender o iPad dele, o Maurício sugeriu que ele considere transformar o iPad em um Macintosh. E aí, Rambo, você vai transformar o seu iPad em um Macintosh? Olha, o Macintosh Pad é muito bonitinho, mas o dinheiro seria mais útil pra mim, então... Que nem eu disse, se não tiver nenhuma grande revolução, né, no iPad OS 27, o que provavelmente não vai ter, vou vender esse iPad. Então não me procurem pra comprar iPad antes da WWDC. Toda vez que eu vejo esses projetos, eu fico me coçando pra comprar uma impressora 3D. Um dia desses eu vi um cara fazendo uma case pro Mac Mini conectado a um iPad para levar em qualquer lugar. Ele chega no Starbucks, puxa ali o Mac Mini dele com o iPad e começa a trabalhar. Eu acho sensacional. Usaria? Jamais, mas teria feito. Eu acho super divertido. Eu uso muito pouco, mas é muito legal ter, assim, porque aí... precisava dar uma pecinha assim, às vezes até pra fazer algum pequeno reparo, alguma coisinha, tipo, eu fiz furo na minha standing desk aqui pra passar o fiozinho do HomePod, aí ficou um buraquinho feio na mesa, aí eu criei no CAD ali, bonitinho a pecinha, pra fazer um insertzinho na mesa pro cabinho do HomePod, ficou muito bonitinho. Eu tenho pensado em vibe codar pro iPad que tá encostado aqui, porque a Lari comprou o iPad novo, né, durante a viagem. Não usou até agora. Então temos 2 iPads encostados aqui. Mas o meu iPad Pro, velhinho, coitado, nem atualiza mais. Faz anos que não atualiza nenhum sistema. Eu tô pensando em fazer um appzinho pra ele ser o meu Stream Deckzinho com alguns atalhos, coisas assim, pra complementar o uso do tecladinho macro que eu tenho aqui. Vamos ver. Tá só no mundo das ideias ainda, mas... não tenho tempo de ter cachorro ou de vibe codar isso nesse momento. Voltando no papo da edição sem edição, mas tá na cabeça fazer alguma coisa assim. Não se esqueça de avisar o modelo que precisa rodar na versão de iPad OS que o seu iPad roda, né? Senão ele não vai cuidar isso. Bem lembrado. Aliás, fica a dica também, isso é uma coisa que eu sempre informo o modelo quando eu vou trabalhar num projeto novo. Embora, se você já tem tipo um projeto de Xcode, ele já olha lá na configuração do projeto. Mas se você é leiga e nem sabe o que é isso, olha ali qual é a versão de iOS que tá rodando, qual é a versão do macOS, qual é a versão do que quer que seja, e fala, isso precisa funcionar na versão tal. Que aí o modelo já vai tentar seguir o que funciona naquela versão. Boa, excelente dica. E saindo das vendas de iPads para vendas de Macs, um ouvinte anônimo disse que tem que procurar algumas pessoas na OLX da vida. Assim ele descobriu que várias dessas pessoas trabalham com revenda de Macs high-end. Ele disse que recentemente fez um side grade de 2 MacBooks. Trocou um de 16 polegadas M1 Pro de 16 GB por um de 16 polegadas M1 Max de 64 GB, voltando
um valor ok para o vendedor. E um outro MacBook de 16 polegadas M4 Max de 64 GB por um de 16 polegadas M4 Max 128 GB, voltando um valor menor ainda. Ambos tinham menos ciclos de bateria e estavam em condições excelentes. Eu amei a ideia do side grade. Achei legal também. Eu queria ter essa coragem, vou ser bem sincero que eu não consigo. Não consigo. Eu nunca tive confiança E é um preconceito que eu baseado em nada, ou seja, é um preconceito de comprar coisa no OLX. Não sei. Sempre pareceu muito feira do rolo, mais do que eu tô disposto a fazer, sendo que eu já tomei golpe no Mercado Livre. Mas aí eu aprendi, só compro coisas que eu tenho um pouco mais de confiança. Mas foi em outra época também, né? Tem isso, foi no primeiro iPhone, né? Eu tenho mais medo de vender do que de comprar, justamente porque essas plataformas, no geral, ficam do lado do comprador. Pra evitar maiores problemas. Porque eu fico imaginando, imagina que eu boto um MacBook de 20 mil reais pra vender no Mercado Livre, aí eu envio e aí a pessoa fala, não recebi. Chegou um tijolo aqui a caixa. Como é que eu vou provar que a pessoa recebeu o negócio sendo que tá com ela, né, sabe? A pessoa pode abrir a caixa, botar um tijolo dentro, tirar uma foto e mandar pro Mercado Livre. E aí o Mercado Livre devolve os 20 mil da pessoa e eu fico sem MacBook e sem a grana. Eu morro de medo disso. Eu pensei, teve uma vez que eu vendi um iPhone pelo Mercado Livre e assim, eu lembro de eu levei no correio bonitinho, embalei, aí você pega, coloca, você dá. Eu entreguei na mão do agente do correio, eu virei as costas e falei, cara, acho que eu acabei de tomar um golpe. Eu não sei como, mas eu vou me arrepender. Foram, sei lá, dias de uma tensão absurda que eu nunca mais quis passar de novo, porque eu nunca mais vendi nada no Mercado Livre, porque de grande assim. Quer dizer, nada, não entendo o que vender no Mercado Livre, mas por causa disso, sabe? Falei, cara, poderia ter sido um golpe. Não foi, que bom, deu tudo certo. Eu tomei um golpe há 20 anos no Mercado Livre, né? Mas ainda assim dá aquele faniquito de saber que tem gente, sempre alguém ali pronto pra tentar passar a perna, que vive disso, é um bom profissional de fazer isso, em cima de amadores como nós. Só queria vender o negócio, estava encostado e recuperar uma graninha, sabe? Mas eu lembro dessa sensação de falar, cara, acho que acabei de fazer papel de trouxa. Mas deu tudo certo. Tem gente que o trabalho da pessoa é esse, né? Exato. Basicamente é passar o dia procurando e, cara, eu sei de muita gente que tava vendendo coisa... geralmente coisa da Apple, produto caro, basicamente, no Mercado Livre. A quantidade de tentativa de golpe é absurda. Pessoa recebe e-mail phishing, assim, muito realista, como se fosse do Mercado Pago, falando que recebeu o pagamento e que é pra enviar o produto. E aí a pessoa vai lá e envia sem nem conferir se era realmente um e-mail. Cara, é batata, assim. Você botar um anúncio de coisa cara lá, produto Apple caro, vão tentar dar golpe em você. Eu acho que eu nunca comprei na OLX, mas no Mercado Pago, eu já até comentei isso aqui no ADT em alguma outra oportunidade, que eu já falei que eu já compro há muitos anos, assim, desde que eles chegaram no Brasil. Tanto que o meu primeiro MacBook, um MacBook Air, foi comprado no Mercado Livre e eu levei quase um mês e meio para receber. Eu lembro da situação até hoje, que o cara teve problema na importação, enfim, atrasou a beça, mas mesmo naquela época que a galera não confiava, era bem parecido com a OLX, hoje já é bem diferente, né? Mas naquela época era bem parecido. O Mercado Livre ficou do meu lado, me ajudou em todo o processo. Então, assim, desde então, isso aqui não é uma propaganda, não que se o Mercado Livre quiser patrocinar também a gente aceita, mas eu compro até hoje e compro tudo no Mercado Livre, assim, compro muita coisa. Eu ontem mesmo fui comprar um óculos para corrida, eu entrei no site da marca, olhei, vi que o preço, fui no Mercado Livre e descobri que essa loja tinha uma loja dentro do Mercado Livre e ainda tinha 10% de desconto por causa da promoção do Mercado Livre. Então preferi comprar por lá. Eu já ia comprar de qualquer forma, com ou sem os 10%, mas acabei ainda pegando um descontinho. Então assim, eu hoje prefiro comprar lá, mas na OLX eu também tenho um pezinho atrás. Eu acho que se eu tivesse na Feira do Rolo, como você falou, pra comprar alguma coisa, eu sentia mais seguro, porque eu estaria vendo o negócio. Você tá ali, você pega, né? Eu tô ali, Exato. Mas na OLX eu realmente fico um pouquinho pé atrás. E eu sei que o Mercado Livre tem as lojas oficiais de marcas mesmo, tipo da Amazon, né? Isso é uma outra coisa, né? Só, outra vibe. Gatinho SP 222255 vendendo um MacBook barato, né? Aí é estranho. E aí eu lembrei também de um site que eu nem eu lembrei agora, a gente falando de Feira do Rolo e tal, tem o Enjoei também. Lembram do Enjoei? Eu ia comentar Existe ainda. Eu nunca usei também, mas
Algumas pessoas gostam, porque ele é bem focado realmente em desapego, né? Embora esse seja o slogan da OLX. O Enjoei, eu acho que eu já comprei alguma coisa por eles, não lembro o que. Também foi tudo certinho, mas assim, eu dei sorte, eu acho. Também não procurei muito, não foi nada muito caro. É assim, vamos ver como funciona. Aí você compra um negócio baratinho. Já fiz isso também com aquele Grabber, que é o antigo cabe na mala. Então, primeiro comecei comprando um negocinho barato, depois fui para uns produtos um pouquinho mais caros. O headphone que eu tô usando aqui, inclusive, o Sony MX4. Eu não vou falar o nome dele inteiro, que eu nunca vou saber. Eu comprei por lá, inclusive. Então, quando você vai testar essas plataformas, é legal ir com algo bem baratinho, né? O Enjoei eu associo mais à roupa, não sei, nunca tendo entrado lá. Parece ser o foco deles, garrafa térmica, sabe? Só o que tá sobrando aqui mesmo. Nossa, garrafa térmica usada é nojento. É tipo AirPods usado. Mas tem de tudo, porque eu já vi no Enjoei Game Boy. Olha. Eu tô olhando o Game Boy antigo já tem algum tempo, e aí eu caí no Enjoei um dia desses. Foi por pouco, assim, quase que eu fechei a compra. Eu falei, não. Você falou de cabe na mala, e tá aí um serviço que foi feito pra chamar a atenção da Receita Federal, né? Tipo, cabe na mala, lero lero. Eu não sei como o Grabber funciona até hoje. Ele substituiu o cabe na mala, ele surgiu logo depois. Mas ainda é o mesmo esquema ainda, porque mesmo isso é esquema. Totalmente ilegal, né? Não tô falando que eu concordo com a legislação, só tô falando que é totalmente ilegal, né? De acordo com a legislação atual, com a qual eu não concordo, mas é ilegal. Mas assim, segundo uma pessoa que está acompanhando ao vivo aqui, que eu não vou nem falar nem o alias da pessoa pra não dar ruim, mas supostamente, alegadamente, de acordo com uma pessoa que está assistindo aqui, o Enjoei é a plataforma que tem mais golpe. Entendam como quiserem, não sei, não é a opinião do podcast nem a minha. É de uma pessoa que falou aqui, né? Mas só pra caso alguém esteja pensando em testar, teste com uma coisa baratinha. Comprar um refrigerante. Minha mãe faz compra no Mercado Livre. Eu direto. faço. Compra no mercado. Outro dia eu cheguei lá, ela tava com um rolo de plástico filme de 1 quilômetro, sabe? Sim. Eu falei, então, eu fui comprar, eu comprei errado, eu comprei gigante aqui. Cara, mas é ótimo, eu compro um rolo desses que deve ser 1 quilômetro, porque dura 1 ano o negócio, mas é muito bom, já vem lá com o negocinho que recorta, bonitinho. Pode crer. Mas o que eu faço, eu já, desde a pandemia, eu faço maior parte de supermercado pelo próprio site do supermercado que entrega. Hoje em dia, eu fico com o site do supermercado e com o Mercado Livre aberto. E aí eu vou olhando num, olhando no outro. Onde tiver mais barato, claro, depende da diferença, mas se tiver uma diferença muito grande e no Mercado Livre tiver mais barato, eu pego lá, porque você pegando os produtos full lá de supermercado, que já tem no armazém, na cidade, coisa, você nem paga frete, chega no mesmo dia e às vezes é mais barato. Só macarrão que não, eu não sei o que acontece, que macarrão no Mercado Livre é muito caro. Pelo menos os que eu compro, que não são da marca que vem com bichinho. Então, eu vou contar uma história rapidinha do Mercado Livre, que eu comprei um produto uma vez que eu sabia que era golpe. Assim, eu não sabia, mas eu desconfiava pelo preço. Eu comprei uma vez, eu tô procurando aqui a quantidade. Eu não sei se... achei aqui a compra. Vocês já viram esses... Omo... Esses lava-roupas, né? De líquido de 7 litros, que é de roupa de máquina industrial, né? E aí teve uma vez uma promoção no Mercado Livre que saía muito barato. Tava saindo acho que R$49,90. Eu tô olhando o preço aqui. Nossa. Tá diferente. Não sei porquê, mas era em torno de algo disso. Eu acho que com cupom, com cashback, com mágica, pula no telhado, R$45, R$49. Eu falei, tá aí, vou comprar. Eu olhei e falei, tá, era gatinho 7XYZ, não sei o quê. Mas como eu já confio no Mercado Livre, falei, vou comprar e vamos ver o que vai dar. Eu comprei ao todo... Eu tô olhando aqui porque ele dividiu. Mas se eu não me engano, foram 5 talvez. 5 caixas dessa de 7 litros. Eu não tinha nem lugar onde guardar. Mas estava muito barato. Não chegou, obviamente. Mas depois eu achei numa outra promoção saindo a 50 e poucos. Esse não era golpe e eu recebi 3. Eu comprei 5, mas recebi os 3. E aquele do Mercado Livre te pagou de volta, pelo menos? Pagou assim. Demorou. Então tá. Eu fiz a compra e aí ele tinha até
5 dias para enviar. Eu mandei mensagem pro vendedor, falei, e aí, vai enviar e tal? A pessoa não falou nada. Eu falei, é golpe, eu vou esperar o Mercado Livre. O próprio Mercado Livre processou e retornou o valor. Mas eu fiz a compra já confiando no site, falando, cara, eu sei que se der erro, eles vão me estornar o valor e tá tudo certo. Eu adoro que todas as plataformas de venda, até tipo o iFood e tal, quando você vai lá reportar um problema e coloca não veio, tem a opção de mandar uma foto. Ou às vezes pior, às vezes exige que você mande uma foto. Eu já vi vários da pessoa manda foto, tipo, mostrando, ó, não tá aqui. Nada. Era pra tá aqui, não tá aqui. Isso eu já vi também. Esses dias faltou um negócio no pedido do iFood, daí eu fui botar lá, faltou tal coisa, daí manda foto. Tu botar foto o quê? Então eu contratei um também. É que não dá pra saber se as coisas são verdade, né? Mas a situação era assim, né? A prova de entrega de algum serviço desses, não sei qual. Entreguei o produto, deixei no apoio entre o portão e a casa, uma coisa assim, entre o muro e a casa, sei lá. Aí a pessoa postou a foto. O apoio entre o muro e a casa era o pacote preso no arame farpado. O cara arremessou e prendeu ali. Eu deixei no apoio e tava lá no arame farpado. A entrega toda triste, pendurada ali. Cara, mas é real, eu já vi vários vídeos, porque tem entregador que fica filmando a rotina, tem quase body cam, né? E aí tem lugar que, tipo, a própria pessoa já falou que era pra jogar por cima do portão, e aí, tipo, a pessoa tenta, né? Mas às vezes é uma situação... E aí já vi vídeo também que a pessoa joga e daí vem o cachorro e estraçalha o pacote. Tem um também que eu vi que o cara chama e daí um monte de cachorro vem, aí o cachorro líder pega o pacote e leva bonitinho. Boa. E agora indo para um outro assunto antigo aqui do podcast, que era o teste do Mendes usando o Safari no modo compacto. O José Júnior perguntou se o Mendes continua utilizando o Safari com as abas no modo compacto, pois ele voltou ao normal por conta de alguns bugs chatos. Ele disse que o X de fechar a aba e o ícone de tradução somem do nada. Acontece quando tem algumas abas abertas. E um outro bug chatinho que ele tem tido é que o ponteiro de link também some. Aquela mãozinha, né, com o dedo indicador, some do nada. E aí, Mendes, você tá tendo algum problema? Eu tinha... Na fonte a gente tinha comentado que eu ia fazer esse teste por um tempo, ia ver se acostumava ou não, que a minha primeira impressão, assim como sempre, é de mudanças, foi rejeitar. Eu falei, não, deixa eu ver, uma semaninha e tal. Rolou. Hoje eu uso, até voltei agora, durante a gravação aqui, pro modo não compacto, modo padrão, sei lá como é que chama do Safari, de ter a barra de endereço em cima, numa linha dela separada, e abaixo disso, a barra toda com cada uma das abas abertas. O modo compacto, ele faz com que a própria aba já seja a barra de endereço de cada um dos sites, né? Eu voltei pro não compacto, falei, não, e preferi voltar para o modo compacto mesmo. O problema é que o José Júnior tá certo. Tem alguns bugs, sim. No começo... Tinha, na primeira versão do macOS, o 26.4, né, que foi o que a Apple devolveu isso aí, ou 5, sei lá. Não tinha mesmo, eles esqueceram. O bug era que não tinha o botãozinho de fechado. Você passava o mouse por cima, não acontecia nada. Aí sim eu voltei pro modo tradicional, né. Do segundo beta em diante, eles resolveram na maior parte das vezes. Mas tem vezes que você passa o mouse, não aparece, aí você vai pra uma aba do lado, aí você volta, aí você passa o mouse e aí aparece. Outra coisa, o ícone de tradução e aqueles botões de você ativar, colocar o hide, annoying items, sei lá como é que chama, aquelas coisas que tem complementares do Safari. Desabilitar alguns itens da tela, né? Isso também, tem vezes que aparece, tem vezes que não. O que pra mim acontece é, se eu tô lá, tento passar o mouse, não aparece, eu dou um Command R pra recarregar a aba, e aí sim aparece. Mas eu já notei que o botão de tradução, às vezes tem que acessar um site em chinês, em coreano, sei lá. Eu não sei ler nem chinês nem coreano. Aí precisa acessar isso, às vezes tem, às vezes não. É bem inconsistente. Se dependesse mais disso pra navegar, aí eu teria voltado já pro modo padrão. Mas nesse momento, eu tô acostumado. Ele tem outros bugs que é curioso. Às vezes você tá com, sei lá, 2 abas abertas. Então ele fica com o espaço dividido entre as 2 abas em cima. Você fecha uma, a outra aba fica ocupando o mesmo espaço que ela estava antes, ela fica deslocada, enfiada no canto assim do Safari, no tamanho nada a ver. Então eles estão com um pouco de dificuldade de fazer essa parte acertar. Esse é o tipo de coisa que não teria passado em outros tempos, sabe? Mas isso é bem frequente. Quem usa esse modo compacto de aba do Safari, hoje,
deve ter notado algum problema de ajuste de layout, dependendo de quantas abas estão abertas, se você fechou, se você não fechou. Isso ainda tá bem bugado, mas ainda assim, fiz o teste rapidinho agora aqui de voltar pro modo no compacto. Falei, não, acho que eu prefiro ali ganhar esse centímetro a mais vertical de conteúdo aberto do Safari, ao invés de desperdiçar isso, entre aspas, com o Chrome mesmo. Chrome não. Vocês entenderam? Não. A interface mesmo ali do navegador. Que coisa, né? Eu nem quis habilitar isso, mas quando eu atualizei pro 26.4, ele ligou isso sozinho. Eu não precisei ligar. Eu abri o Safari e tava assim. E aí foi meio que nem você, assim... Olhei assim, mas será que eu quero isso? Daí eu deixei e também rolou, tá? Deixei e sabe que eu não tive nenhum desses bugs aí que vocês mencionaram. Talvez eu fiz alguns testes de abrir muitas abas e eu percebi que esses problemas parece que começam a acontecer quando você abre muitas abas. Então, de repente, por eu não usar muitas abas o tempo todo, aí talvez não cheguei a dar o trigger nesse bug aí, mas eu vi que se você abre várias abas, chega uma hora que, tipo, não tem espaço pra botar o xizinho e o ícone do site, então ele não bota o xizinho, sendo que o xizinho é o mais importante, que é o, né? Aí você tem que clicar na aba, daí ele aparece. Mas tem dois problemas no Safari, já que a gente tá falando dele, que eu quero deixar a reclamação pro universo aqui. Um deles, que começou no Safari do macOS 26, já desde a primeira versão, mas isso eu sei também que é algo muito específico, que poucas pessoas devem passar por isso, mas é que assim, tem sites que eu digito a URL que eu quero acessar diretamente, tipo site tararam.com/tararã, sabe? Porque eu sei o endereço e eu, né, principalmente GitHub, eu quero entrar github.com/insidegui/airbuddy, sei lá. E aí, o Marcos já tá concordando porque ele deve passar pelo mesmo problema. Estou furiosamente concordando, exato. Que aí, tipo, eu vou ali e... Porque aí o que eu tava acostumado? Eu começava a digitar, tipo, GitHub, eu digitava gith e ele já completava github.com/ e aí eu já digitava o que eu queria. Agora eu digito git e ele só escreve GitHub. Daí se eu der Enter, ele vai procurar no Google por GitHub. Eu nunca quero fazer isso. Eu não sou esse tipo de usuário de internet, né? E sendo que já tem no meu histórico de navegação github.com, mas em vez dele completar com o item do histórico, ele completa com uma sugestão de busca, basicamente. Isso é muito irritante. Eu acho que é o mesmo problema do Spotlight. É um problema global do macOS de você digitar rápido o suficiente. Usa o mesmo mecanismo, inclusive. Então, só pode ser, porque eu passo pela mesma coisa e é frequente. E o problema oposto, que é o seguinte, o Google Docs, por exemplo. Eu uso o Google Docs todo dia pra tudo. Todas as pautas da Gigahertz, exceto a do ADT. Eu uso pra fazer as coisas da Alura, tudo que eu uso lá. Pra passar texto pra frente, coisa assim. Aí eu quero abrir vou lá no docs.com. Ele às vezes sorteia algum docs antigo que tá no meu histórico de navegação. E é que nem o negócio do Spotlight, de achar que ao invés de abrir o Chrome eu quero abrir o xadrez. Aí da segunda vez diante ele falou, bom, ele vai apertar com CX, CH e vai xadrez. E aí eu tenho que ir no histórico do Safari, digitar docs.google, pegar os resultados todos, limpar tudo. Aí ele volta a me mandar só pro docs.google.com quando eu quero ir pra lá e pra acessar o índice de documentos. Senão ele vai pra algum recente, de 3 semanas atrás, que não tem por que eu abrir aquilo lá. Então ele ou não acha, ou ele acha tão completo e preciso que é totalmente inútil o resultado. Mas isso tem rolado também, Instagram é uma coisa. Engraçado que esse problema tem também no iPhone. Porque eu não sei por que cargas d'água, o meu Safari no iPhone, de tempos em tempos, sugere, uma vez que eu pesquisei o reset do iOS, aquele hard reset, você tem que, enfim, aperta botão pra baixo, pra cima, do lado, não sei o que. Konami Code. Cara, ele acha que eu tô pesquisando sempre isso. Quando eu boto Google, ele vai e me joga exatamente para essa página sempre. Isso já aconteceu comigo também. Aconteceu de buscas que eu fiz há 1 ano atrás. Aí ele encarna naquilo e daí, em vez dele completar só google.com, ele coloca a página de uma busca aleatória que eu fiz há anos atrás. E cara, tá aqui em primeiro lugar, como se fosse a minha maior pesquisa. Eu só pesquisei isso uma vez. Eu não preciso ou disso então, de novo. Dá override em algo que você queria buscar
que você queria acessar com uma sugestão de busca, que aí é um problema global que acontece no Spotlight, como o Mendes falou, que é uma questão que eu não entendo como que ninguém de produto, ninguém de QA, ninguém de engenharia na Apple não percebeu que, tipo, se você vai fazer um sistema assim, de Omni-Search, né, que é uma busca que busca em tudo, o local, o que você já tem, deveria ser a prioridade máxima. Você só vai buscar de fontes externas como fallback se não achou local. Então, se eu tô escrevendo o nome de um app, é o app que eu tenho instalado na minha máquina. Exato. É a prioridade número 1, não a definição de dicionário de chess, sei lá, ou de Chrome, sabe? Assim, é uma coisa que eu entendo que é complexo, é um problema muito difícil de resolver. Você vê que não é tão difícil assim também, nesse caso. O que é difícil é o GitHub lá, que aumentou 50 vezes a quantidade de tráfego e eles não estão dando conta, né? Isso aí não é rocket science. Então, Apple, vocês têm gente boa, inteligente aí, por favor, arruma isso. E a tendência agora é piorar. Imagina quando a Siri, vulgo inteligente, estiver no meio disso tudo e tiver que processar essas informações. Quero nem ver. E não vou ver mesmo, não vai. Ainda falando sobre navegadores, o Anderson Silva nos mandou um projeto que ele encontrou recentemente e gostaria de divulgar, que é o Reynard Browser, o primeiro navegador web para iPhone e iPad que não utiliza WebKit e sim o motor Gecko, o mesmo utilizado pelo Firefox. O projeto está em fase inicial de desenvolvimento, ainda se encontra em alpha, e por se tratar de um aplicativo que jamais será publicado na App Store por não utilizar o WebKit, a instalação é via sideloading, pelo menos por enquanto. Ele inclusive mandou o link aqui pra gente com anúncios e detalhes na Troll Store ou na Outstore. Inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. Boa, e tem na Europa, eu acho que por conta das legislações todas, o WebKit não é mais obrigatório. Eu não sei se é global isso ou se é só na Europa. Só na Europa. Só na Europa. Tá. Talvez, mas vai ter no Brasil também. Exatamente aí que eu ia chegar. Eu tô com a Outstore, a página, eu vou até mostrar aqui, porque eu acabei de conferir, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Eu tô com essa página aqui aberta desde ontem, que eu instalei a versão RC. Eu tô com a página da Outstore onde faz o download, porque eu quero fazer o download da Outstore, mas ainda não liberou, né? Mas então eu tô ali, de hora em hora eu clico o download pra ver se agora tá indo. Sim. Voltando ao Mercado Livre pela 1000ª vez aqui no episódio de hoje, por conta de uma reclamação dele com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? O CAD. E aí entrou, acho que mais empresas entraram nisso, aí até a própria Epic Games falou, gente, isso aí, né? Fortnite também tá nessa. Teve lá todo o processo, etc. Foi, voltou. No fim do ano passado, o CAD e a Apple decidiram que, fizeram um acordo e vai ter que liberar sideloading no Brasil. E aí, nessa semana, quando saiu o beta, o release candidate, na verdade, do iOS 26.5, o Felipe publicou lá na HelpBR, que tem lá dentro do sistema umas referências a poder fazer sideload. O Brasil tá nos países, né? Tem o Japão, tem a Europa também, e tem a referência a poder fazer. Ainda não dá pra fazer. E a Apple não confirmou o lançamento no 26.5, mas brotou um código que não estava lá, que é um dos caminhos das coisas que tem que fazer. Tem coisa que ela tem que ligar lá no servidor dela, etc. Mas pode ser que aqui no Brasil, eu não sei se só tendo o sideloading daria para instalar esse aplicativo, porque eu acho que a lei da Europa, ela manda que o WebKit não seja o único motor de navegação do iOS, para não ficar todo mundo preso só o Safari com uma roupinha nova. Vale lembrar, mais uma vez, que a Apple criou um sistema extremamente complexo e que eles têm alavancas para ligar e desligar cada micro aspecto regulatório desses recursos. Então, se o Brasil pediu sideloading, na real, o Brasil pediu sideloading ou App Stores alternativas? Que também são coisas diferentes. Agora eu fiquei em dúvida qual dos dois que foi. Mas enfim, se o Brasil pediu sideloading, a Apple vai liberar sideloading. Ponto. Mais nada. E uma distinção muito importante que a gente precisa fazer aqui é que esse Reynard Browser, ele não tem nada a ver com o negócio de União Europeia. Ele não usa as APIs que a Apple fez para esses apps na União Europeia, até porque ele é focado em dar suporte à web moderna em versões antigas do iOS que tem jailbreak. Então não precisa
de AutoStore ou de nada. E o lance que ele fala ali de instalar via AutoStore é a AutoStore clássica, que não tem nada a ver com o negócio da União Europeia também. É outra parada, é uma gambiarra que já existia antes, que qualquer pessoa que tem uma conta da Apple tem o direito, entre aspas, de assinar apps e rodar no seu iPhone que você tem. Então, já, de certa forma, o sideloading já existe, só que é limitado, tem várias restrições. Esses apps que você instala com uma assinatura ali do seu Apple ID padrão, se eu não me engano, ele funciona por, 10 dias e depois você tem que instalar de novo que ele para de funcionar. Se for uma conta de developer paga, aí já é bem mais duradouro, né? Mas enfim, então é outra gambiarra para fazer sideloading, para poder rodar esse browser, porque se você tem, um iPhone rodando um iOS antigo, que não tem mais atualização de WebKit, tem sites que já nem funcionam. Então, a ideia é pegar a engine Gecko moderna, com todos os recursos, e portar para rodar em versões antigas do iOS, que eu achei bem legal. Inclusive, entra na questão que a gente falou de preservação de software. Não sei se tem IA envolvida nesse projeto, mas deve ter, porque é muito trabalho. Assim, pode ser que a pessoa fez tudo na mão, mas é muito trabalho. Eu acho que deve ter tido uma ajudinha. E maravilha, mais um trabalho de preservação de software. E vamos ver como é que vai ficar essa situação no Brasil, né? Mas a Apple já colocou lá. E como é que é? iOS in EU or iPhone in Brazil or iPhone in Japan region, que apareceu no código lá. E tem várias outras strings também de is iPhone in Brazil region, alguma coisa assim. E tudo no componente lá que checa a elegibilidade para essas coisas de sideloading, etc. Mas como eu disse, é tudo muito granular, então pode ser que venha só sideloading. Se pá, até já tem sideloading, a gente não sabe, porque eu fiquei testando com o negócio da AutoStore, mas o recurso em si talvez nem seja esse, nem vai ter App Store Marketplaces, não sei então, a abrangência disso. O CAD era o termo de... Deixa eu pegar aqui o nome certinho. Termo de compromisso de cessação. E ele prevê, deixa eu pegar de novo aqui, bonitinho, canais alternativos para distribuição de aplicativos. Então vai ser App Stores alternativas. Então, canais é meio abrangente, mas diz que você entrar no site e baixar, então vai ter que ser por meio de uma AutoStore mesmo, essa Troll Store que eu não conhecia, acho que vai ser mais por aí. Essa Troll Store é coisa de jailbreak, não tem nada a ver com União Europeia. Tá, saquei. O Anderson Silva, aliás, abraço pra ele, tava meio sumidão, ele é bem envolvido nessa comunidade aqui, então faz completo sentido. A única App Store alternativa que existe de fato é a AutoStore. Assim, deve ter outras, mas a única que faz algum sucesso é a AutoStore. Tem a Epic Games Store. É isso que eu ia falar, a Epic Games Store, que tentou que tem dela, na AutoStore também, né? Daí meio que eu esqueço que existe. E foi engraçado porque nesse processo da Apple contra a Epic, as duas empresas apontam para Epic Games Store para defender o ponto delas. A Epic fala assim: a gente lançou o maior sucesso, tem mais de 100 desenvolvedores aqui colocando coisa para distribuir. A Apple fala: a Epic lançou o maior fracasso, tem 100 desenvolvedores colocando coisa ali. Então, é a mesma informação. Muda um pouco a ênfase, muda um pouco o ponto de vista, ou você elogia ou você critica. Os dois cantam vitória por ter, ou por ter sido um fracasso para um, sucesso para outro. Então é interessante ver essa guerra de narrativa. Só para complementar essa informação do CAD, né? Além das lojas externas, da forma de instalação, a gente vai ter também novas formas de pagamento, né? Sim. Não vai precisar passar pela loja da Apple. Então, provavelmente, a partir de muito em breve, a gente vai ver aquelas mensagens igual na Europa, terrorizando, vamos colocar assim, se você clicar em algum link de pagamento externo. E ainda falando sobre a Apple, mas agora sobre a troca de liderança da empresa, o José Carlos disse que concorda com os pontos da Mariana sobre o Tim Cook ser um humanista. Mas também concorda com o Mendes, inclusive foi o discurso da Apple. Ele disse que no futuro a gente vai saber mais sobre o lado filantropista do Tim Cook. Porém, ele disse que, como ele mesmo tem algumas ações da Apple, ele espera que o turno seja ainda melhor para o lado financeiro da Apple do que o Tim Cook. E isso eu acho que não tenho dúvidas, porque se ele não for bom para as ações da Apple, ele sai no ano seguinte. Depende, né? Assim, se der uma queda horrorosa, talvez. Isso, mas, exato. Assim,
crescimento no nível que o Tim Cook trouxe, eu acho meio impossível. Assim como era impossível alguém superar ou ser tão bom quanto o Steve Jobs foi na questão de cultura da empresa e de produto, é impossível alguém ser tão bom quanto o Tim Cook na parte operacional financeira. Sim. Eu acho, pelo menos, impossível. Agora, ele vai ter outros talentos que ele vai trazer aí, vai ter outras coisas que ele vai trazer e que tomara que, por consequência, também tragam um bom resultado nas ações, que é importante lembrar que as ações deveriam ser um reflexo da performance real da empresa e dos seus produtos. Infelizmente, não tem sido assim na maior parte dos casos há muitos anos, né? Mas seria bom se voltasse a ser. Sim. Tem que lembrar que o John Ternus está lá há 20 anos. Ele não brotou no universo a partir de o primeiro dia que ele for se tornar o CEO da Apple. Ele está lá, fez parte de processos de decisão, de conversas, etc. O próprio Tim Cook, durante... Tudo bem que isso é coisa pública, o que a Apple quer, como ela quer direcionar a conversa. A gente falou várias vezes aqui, mas é sempre bom reforçar, né? Então, o próprio Tim Cook comentou, eu tô agora, resolvi sair desse cargo porque eu acho que a Apple tá no momento certo, eu acho que o John Ternus está pronto para ser o CEO. Então, ele passou os últimos anos, que seja, meses, que seja, sendo doutrinado, não de um jeito, não é uma crítica a ele, mas entendendo qual que é o processo de decisão, o processo que a Apple lida com as coisas. Não vai chegar no primeiro dia e falar, gente, mudou tudo, porque eu estou chegando aqui agora. Não, ele já tá lá. Assim como ele já é o CEO da Apple há muito tempo, assim como o Tim Cook vai continuar sendo o CEO da Apple por muito tempo, primeiro sai, entendeu? É uma transição muito mais faseada do que a gente tá dando crédito. A gente sempre deposita as esperanças... É um crossfade, não é um corte seco. Exatamente, né? Então a gente sempre... É que nem o lance de quando o Alan Dye saiu e entrou o cara que eu não consigo lembrar o nome dele, que assumiu o design gráfico da Apple. Foi a mesma conversa. Steve LeMay. Mesma conversa. Agora esse Alan Dye vai embora, esse Liquid Glass, que não sei o que. E aí sempre você deposita a esperança nessa mudança, porque você não conhece, sabe como é que é? Falou que não, o cara, o Steve LeMay ajudou a fazer o Liquid Glass, o John Ternus ajudou a propor e foi um defensor da Touch Bar. Todo mundo tá ali, todo mundo ajudou a decidir. De um jeito ou de outro, as pessoas concordam no grosso das decisões, porque elas são tomadas, né? Então, é claro que eu concordo que a escala que o mercado inteiro de tecnologia passou nos últimos 15 anos, que seja que o Tim Cook foi o CEO, vai ser difícil sair de pensar que... ver o Delta, né? O Tim Cook pegou a Apple naniquinha e fez ela crescer 10 vezes, 15 vezes. Teve um número que eu achei maluco, né? Que a Apple cresceu não sei quantos milhões de dólares por dia em valor de mercado durante todos os anos que o Tim Cook passou ali. Sair daquele tão pouco para ficar no gigante, dificilmente vai acontecer de novo, né? Que nem o próprio iPhone. Quando ele foi lançado, foi o produto definidor da geração e dificilmente vai ter alguma coisa de hardware parecida, né? Agora, o que o John Ternus vai ter que fazer... Foi o que eu comentei que vai ser um pouco do oposto disso, né? Tem essa estrutura toda, agora usa esse capital, usa esse conhecimento, usa esse cacife, o nome de marca, a confiança, a margem para fazer coisas novas. Então, acho que dificilmente esse foco, nem que ele tente fazer o foco em negócio, espero que ele não tente fazer esse foco em negócio, porque o cara passou a vida inteira lidando com produto. Ele é um produteiro que foi colocado no cargo de dono da Apple, assim como o Steve Jobs era o produteiro e o Tim Cook não tentou ser, graças a Deus não tentou ser o Steve Jobs, às vezes que tentou, então é cada um com o seu talento e não vai ser só ele operando num vácuo, todo o resto da diretoria vai seguir lá, né? Tudo bem que trocou recentemente, na própria divulgação do relatório fiscal teve umas mudanças já de como é que a Apple vai lidar com o dinheiro que ela tem em caixa, como é que ela vai lidar com recompra de ação, é um pouco diferente de quando era o Luca Maestri, tem algumas mudanças, é tudo meio gradual, mas no fim das contas, o John Ternus está cercado das mesmas pessoas que estão cercando hoje o Tim Cook, então nem que ele tente fazer uma grande bobagem, acho que esse é meu ponto, ele vai conseguir fazer isso em tempo recorde, porque tem uma estrutura inteira ali que anda meio sozinha, sabe? Então, acho que vai ser o piloto automático de negócio da Apple, ela sozinha já consegue crescer bem, mas eu espero sim que ele tenha um foco maior em Apple e não no APL. Isso fica a minha torcida pelo desconhecido. Na semana seguinte do anúncio dele como novo CEO, ele mesmo já falou da questão dos serviços, né? Que ele chegou a comentar aqui que torcia para que ele fosse um cara mais de hardware, ele já
já deu notícia falando que calma, que serviços vai continuar crescendo, e faz sentido, porque nesse novo trimestre, de novo, foi um dos que mais cresceu, então não tem por que a Apple não investir nisso, né? Não é porque trocou para um cara de hardware que vai deixar de investir em serviços, porque vai continuar o investimento. Exatamente. Bom, e a seguir a gente vai falar sobre a ordem executiva que o governo Trump pode anunciar para regulamentar, né, o lançamento de novos modelos de IA nos Estados Unidos. Mas antes, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de utilizar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente ao Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. E com a ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a utilizar o dispositivo com tudo criptografado. É como se estivesse utilizando uma espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem mesmo olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é uma ótima opção, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/adt e com esse link você vai levar 3 meses de graça na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Valeu! Bom, e agora entrando no assunto do episódio, que história é essa de uma nova ordem executiva do Trump, realmente? Cara, nessa semana saiu... Bom, vamos fazer uma viagem no tempo. Em 2023, finalzinho de 2023, o governo Biden anunciou uma ordem executiva que era a Safe, Secure, então é segura e confiável, desenvolvimento confiável, seguro para usar a inteligência artificial. E tinham trocentas cláusulas e termos e ordens e obrigações que as empresas de IA iam ter que seguir a partir daquele momento. E uma das principais, que foi bastante questionada, foi que as empresas que faziam os modelos de fronteira iam ter que fazer testes de segurança e compartilhar o resultado do teste de segurança com o governo antes de lançar os novos modelos. E o pessoal mais tecnolibertário da época ficou extremamente frustrado com isso. E aí tinha aquele exagero, tipo, agora é ilegal matemática, sabe essas bobagens assim, né? E aí isso ficou em vigor, indo e voltando, nunca entrou de fato, assim, né? Mas essa ordem tava lá e aí ficou aquela coisa assim. Foi uma das partes da plataforma do Trump, quando ele tava fazendo a campanha dele, foi de acabar com isso. Ele foi eleito no dia em que ele assumiu a presidência, ele revogou essa ordem executiva e dias depois ele próprio anunciou exatamente o oposto. Era basicamente assim, a obrigação de não fazer nada disso. Então assim, as empresas não iam ter requerimentos de segurança, de confiabilidade para desenvolver IA, e era uma parte que ele chamava de remover as barreiras para a liderança americana em inteligência artificial. Então, não vamos deixar coisas tipo detalhes, tipo segurança, confiabilidade e preocupações com ameaças atrasar o desenvolvimento da IA nos Estados Unidos, afinal, China. Então a gente tem que sair na frente, né? E teve até uns meses depois, o J.D. Vance foi lá na Europa e deu uma chacoalhada em todo mundo lá. Não, seus europeus, vocês estão preocupados à toa. Vocês estão deixando a China vencer. Não existe... Eles têm em inglês aquele termo hand-wringing, que é de você ficar esfregando uma mão na outra de preocupação, assim. Geralmente é usado como uma crítica, fala que a pessoa está preocupada meio à toa. Não tem hand-wringing suficiente que vai fazer vocês evoluírem IA. Vocês estão atrasados já em IA, para com isso. E ficou ali, dando chicotada no pessoal. Beleza, passou isso e a Europa, de fato, ela tem leis ainda mais restritivas que são levadas a sério lá, e isso tem sido um dos principais indicadores responsáveis pela noção de que a Europa está atrasada na corrida da IA, mesmo que se ela não quisesse ter participado da corrida. Tem empresas lá, tem a Mistral, tem a Aleph Alpha, tem inclusive Spotify, inclusive uma IA pública, né, se eu não me engano, que está sendo desenvolvida, não me lembro se é pela União Europeia ou se é por um país específico. E aí tem o Apertus, que é uma IA que é
suíça. A gente até Isso, conversou, né, sobre o controle com o desenvolvedor, um dos desenvolvedores disso aí, que é aberta e aberta de verdade. Que geralmente o que fazem com modelos o modelo é aberto, mas não abre pesos, por exemplo, material de treinamento. Esse abertos, ele é inteirinho, tudo completamente aberto, por toda a parte conceitual de ter esse nome e ser de lá e etc. E é um projeto super interessante, mas é o modelo, não é a produtificação de um chatbot conversacional, entendeu? É bem a base mesmo ali, do modelo só, entre aspas, treinado. Beleza, teve isso, Estados Unidos até agora tava com esse negócio assim, você testar pra segurança é perder tempo porque China, então vamos parar com isso que isso é papo de woke. Junto disso, faz esses 2 meses aí, 3, sei lá quanto tempo faz, que o Pentágono americano, né? O Pentágono tinha um acordo de fornecimento de tecnologia de IA com a Anthropic. Esse acordo tinha 2 cláusulas, já estava lá, estava assinado, já fazia tempo, estava em vigor, estava tudo certo. 2 cláusulas. Os modelos da Anthropic não podem ser usados para vigilância doméstica e os modelos da Anthropic não podem ser usados para decisões de armas letais sem ter um humano no meio do caminho para revisar e poder intervir se precisar. Trocou uma parte da liderança do Pentágono. Chegou um cara lá, falou, não, a Anthropic não pode ditar como que o governo americano funciona, seus wokes, vocês vão ter que ceder esses 2 termos aqui. A Anthropic falou, não. E ficaram negociando, vai, vem, não deu certo, aí foi que a Anthropic foi designada uma empresa que oferece risco à cadeia de suprimento e segurança nacional. Aí o governo americano falou assim, então todo mundo que tem contrato com o governo não pode mais usar nada da Anthropic, vocês têm 6 meses para tirar tudo da Anthropic daqui. Aí aconteceu o quê? O Mythos. A Anthropic apresentou 1 mês depois esse modelo que ela falou, olha, a gente nesse momento não vai nem abrir para o público porque ele é muito eficiente em encontrar falhas de segurança, então a gente vai compartilhar com as empresas, teve o projeto Glasswing e elas todas encontrando bugs de segurança, dezenas, centenas, milhares no agregado, etc, etc. Tá dando crédito para as empresas acharem bugs, elas de fato acharam, né? Teve a Mozilla, já lançou 2 Firefox aí com centenas de erros corrigidos. Aí o governo falou, não pode usar Anthropic, exceto esse Mythos. Deixa eu ver isso aqui. Eles têm conversado a respeito disso. E o governo tem falado, bancos, dá uma olhada nesse Mythos, fuça nisso aí, mexe. E o próprio governo tá achando um jeito de, mesmo tendo a designação de que é um risco à cadeia de suprimentos dos Estados Unidos, poder usar o Mythos ali dentro. Em meio a essa confusão toda, o governo tá falando o seguinte, Anthropic nem abre mais o Mythos para mais empresas. Você tem essas 50 aí, você quer abrir para 100? Não é para abrir para 100. Porque senão vocês não têm GPU suficiente, vai bugar, a gente quer usar, então vocês não podem abrir para mais ninguém, tá? Ou aí, também porque senão vão fechar todas as falhas de segurança que a NSA quer explorar. Exato, exatamente. Uma visão mais cínica. Exato. Aí aconteceu o quê? Nessa última semana, o governo Trump anunciou que pretende estabelecer uma ordem obrigando as empresas de IA a reportar teste de segurança e mandar para aprovação do governo antes de lançar o modelo para o mundo, que é exatamente parecido. Uma coisa que, na verdade, ele é mais restrito do que a ordem do Biden de que tinha proibido matemática, né? E a preocupação é que, a hora que você mandar para aprovação um modelo para o governo, se o modelo responder uma coisa que é verdade, mas o governo não gostar, o governo fala, não, você não pode lançar porque isso aqui é woke demais, ou porque isso aqui é anti-republicano, ou isso aqui tá perseguindo a direita porque você falou que a eleição não foi roubada. Mas e a liberdade toda de expressão? E o livre mercado e aquela confusão toda, né? Então esse é todo o cenário, né? Desde 23, quando a ordem do Biden foi de fazer isso, o governo do Trump tirou, e agora que percebeu qual que é o risco, que lá atrás era só uma hipótese e agora, 1 ano e meio depois, ele é a realidade, agora fala, entendi, então deixa eu ver como é que é isso aí, porque esses modelos de fato representam um risco se eles forem mal utilizados, usar para ataque e não para defesa. E é isso. Olha, considerando o governo que está lá, a preocupação não é, olha, agora viram o risco. A questão é, não queremos isso nas mãos de quem a gente não quer que tenha, basicamente. É tipo, vamos ver tudo antes de sair pra fora, porque daí a gente pega só pra gente e a gente usa e o resto que se exploda, né? Pra não falar outra coisa. Porque eu não consigo ver essa preocupação com... Porque só usam segurança nacional como desculpa pra mass surveillance e outras coisas piores até. E é muito engraçado que as cláusulas
que estavam no contrato, que foram o que causou inicialmente toda a treta lá da Anthropic com o governo, foi não pode usar para espionar os nossos cidadãos e não pode usar para controlar armas letais sem supervisão humana. Ou seja, eles querem usar pra espionar os cidadãos e eles querem usar com armas letais sem supervisão humana. É sério? Tipo, você acha uma boa ideia colocar uma IA que apaga o e-mail lá da pessoa pra decidir se dispara um míssil nuclear ou não? Acho melhor não. E tem um ponto aqui, só pra gente passar a informação completa. O termo que o Pentágono está tentando emplacar nesse contrato novo, que eles não conseguiram chegar a um acordo, é que o Pentágono pode fazer todo o tipo de uso legalmente permitido com os dados que eles tiverem em mãos. O problema nisso é o seguinte: a forma como esses dados vai chegar até o Pentágono é comprando de data brokers, que vivem de coletar dados de jeitos que nem sempre são 100% legais. Mas na hora que isso chega no Pentágono, ele comprou o pacote de dados, não perguntou de onde veio, não falaram, aí... A famosa lavagem de dados. Exatamente. Aí ele acha quem que tá lá sem visto, se o visto tá vencido e mandar embora do país, né? No fim das contas, é isso que a Anthropic não quer que o modelo dela seja usado. E nesse vácuo que ficou, o Google fez acordo com o Pentágono, o OpenAI fez acordo com o Pentágono, mas ainda assim a Anthropic fala, cara, essas duas linhas a gente não vai cruzar. O Grok fez acordo com o Pentágono. Óbvio, né? E esse é um ponto que me preocupou quando eu vi que, por exemplo, o Grok fez esse acordo e não teve esse controle de segurança em cima dos modelos até então, me preocupa bastante. Porque você imagina, por exemplo, o Grok, que na teoria é um modelo com menos amarras, como ele foi criado desde o início, né? Podendo, enfim, acessar os dados de todos os norte-americanos ou então controle de armas. O que pode chegar, até onde vai isso, né? Qual o perigo que a gente vai ter em cima disso? Mas até olha, uma pessoa woke ali, atira. Né? O Matheus até comentou aqui no grupo perguntou, né, se o Google não assinou algo com o governo também. Sim, tem a carta. Eu acho que a última vez que eu li tinha uma carta assinada por 700 funcionários pedindo que revertesse esse acordo. Obviamente não vai. E o Google publicou uma carta em resposta. Falou: a gente trabalha, orgulhosamente, com os militares americanos e é a vida. É o Mad Men, né? Você pegou meu dinheiro, agora você faz o que eu quero. Eles chegaram até a falar que não, que eles assinaram com essas amarras de contrato, mas, enfim, se o contrato passou, alguma facilidade tem, né? Então, não dá pra saber o que é. Mas sim, o Google assinou, como o Mendes falou, a OpenAI também. A OpenAI também passou por algum problema com os funcionários, mas menor, se não me engano. Mas sim, é muito complicado porque a gente não sabe que tipo de validação que eles vão fazer nesses modelos. Apesar de parecer mais rigoroso, como você falou, né? Mas a gente não sabe até onde vai. E eu acho que é muito nisso que o Rambo falou. Acho que a ideia mais é primeiro ver se pode usar internamente antes de liberar para o público do que outra coisa. Acho que o Mythos mudou muita coisa no mundo da IA da noite pro dia, né? Acho que foi um susto muito grande. E tem que, assim, essa parte da ordem executiva do governo Trump foi um vazamento pro New York Times. Eles falaram: a administração está discutindo uma ordem executiva para criar um grupo de trabalho de IA que traria ali para dentro executivos de tecnologia e oficiais do governo para examinar potenciais procedimentos de oversight, né, de supervisão, de acordo com oficiais do governo que não quiseram se identificar porque estão falando de coisa secreta, né? Dentre os planos e potenciais tem um review, um processo formal de review do governo de modelos novos de IA. Esse grupo de trabalho vai considerar uma série de approaches de supervisão, eles falaram, e um processo de revisão poderia ser similar àquele desenvolvido no Reino Unido, que está colocando diversos corpos do governo para olhar e garantir que modelos de IA eles alcancem certos padrões mínimos de segurança, e é uma coisa que lá também isso está bastante, não só em voga, mas trazendo muita polêmica, né? E no caso desse do governo americano, eles estavam até pressionando, lá tem aquele lance de que os estados podem ter leis independentes
Sim. E algumas leis são federais, algumas são estaduais, mas tem uma certa liberdade entre os estados ali. E tinha o Nebraska e mais algum estado. Ele estava aprovando leis de regulação de IA, até da Califórnia também, que foi uma confusão. Foi aprovada meio capenga, mas foi. E o governo americano pressionando o senador, congressista republicano, para colocar empecilhos na lei ou tirar o seu opor para ver se ele fazia isso não passar. Né? Mas isso seria estadual. Agora seria uma lei federal para poder reger, independente do que o estado manda fazer ou não, essa lei federal seria a principal para olhar. Né? A diferença, primeiro, está sendo discutido, não está definido ainda, mas parece que uma coisa é, da época do Biden lá, a gente quer que vocês façam testes de segurança e compartilhem os resultados com a gente, versus o que está dizendo aqui nessa matéria do Times sobre a regulação, que seria, a gente quer que vocês compartilhem o modelo com a gente pra gente poder ver e analisar e dizer pra você se você pode lançar ou não. Tem uma diferença. Exato. Não tá definido, a ordem executiva ainda não saiu, mas se isso foi vazado por Times, quer dizer que alguém lá dentro achou que valia a pena já colocar isso pra discussão, pra, de um jeito ou de outro, o público, não só o público, mas a discussão poder apontar pro governo quais são os potenciais problemas, né? Então, tem motivo pra ter vazado, eu imagino. E o Mate tá comentando aqui, fez uma pergunta que eu acho que traz uma informação que eu acho importante frisar. Que ele perguntou se, isso aí não daria pra usar pra bloquear as IAs da China, porque aí o DeepSeek não vai mandar pra... Sim, mas isso diz respeito a contratos com o governo, basicamente, pelo menos por enquanto. Então, o governo americano não vai contratar IA da China pra fazer nada, mas não quer dizer que a população dos Estados Unidos, se quiser, não vai poder usar o modelo da China, porque se você quiser, você baixa e usa, ou usa online também. Eles não vão bloquear o seu acesso a um modelo chinês porque não mandou para revisão, pelo menos não, por enquanto, não de acordo com esse, né? E também, assim, não é tecnicamente viável, a não ser que você crie uma internet dos Estados Unidos, assim como a China tem a internet da China e a Coreia do Norte tem a Coreia do Norte. Olha, interessante, né, a correlação entre esses países tão diferentes, né? Enfim. Pois é. Quando teve todo o boom do DeepSeek, teve proposta de lei dos Estados Unidos de mandar a Apple e o Google tirarem da App Store modelos chineses, porque eles representavam risco de segurança nacional, porque ia ser a China espionando os cidadãos americanos para poder pegar a secreta do governo. E aí tinha essa história de que se a Apple não tirar os modelos chineses da App Store, ia sobrar pra Apple. Ia, sei lá, mandar a Apple sair do ar, não sei. Mas ia ser esse tipo de... Tudo bem que a App Store é uma coisa, a pessoa baixar pelo navegador é outra, mas teve esse tipo de proposta. Inclusive, aí o pessoal começa a exagerar para ganhar espaço em rede social, né? Não, se não tirar isso aí eu vou mandar prender o Tim Cook. Sério, vai lá. Mas tinha esse lance de mandar executivo pra cadeia caso eles desviabilizassem o download de modelos chineses. São dois pesos e duas medidas, né? Até com o DeepSeek na época que ele surgiu, o pessoal começou a falar que eles beberam da fonte da OpenAI, enfim, utilizaram a OpenAI para treinar os próprios modelos. E essa semana também, ou semana passada, saiu a notícia de que o Grok, olha só eu falando de novo deles, que também utilizou a OpenAI para treinamento do próprio modelo e não deu esse burburinho todo. Foi, se não me engano, no processo da OpenAI contra o Elon Musk. Ele admitiu isso, mas a gente viu pouquíssimas... bem pouco burburinho em cima disso. Então, de novo, é dois pesos e duas medidas e é onde eles querem bloquear ou não. Obviamente, para eles não faz sentido a DeepSeek ser o principal modelo do país, muito menos dentro do governo do Pentágono. Inimaginável uma coisa dessa. E eu cacei aqui, foi o Josh Hawley, que eu já falei dele aqui. Ele foi aquele cara que no dia que teve a invasão lá no Capitólio dos Estados Unidos, olha que ele tava entrando lá, ele botou o punho pra cima assim, tipo, isso aí, resistência, vamos lá mostrar pra esses loucos aqui como é que se faz. Depois saiu correndo pela porta dos fundos. Quando invadiram lá, que ia matar todo mundo. Né? É esse Josh Hawley. Ele propôs uma lei que ia multar em $1 milhão e dar 20 anos de cadeia para quem baixasse o aplicativo do DeepSeek. Nossa. Então, é uma invenção. Esses são os valores da lei que ele propôs. Eu vou deixar na descrição aqui o link. Isso aí Fox News. É o tipo de proposta que é só para aparecer, né? Só para falar para os eleitores que eu estou protegendo do vírus comunista chinês. Né? Exato. Ele é bem teatralzão, né? Na época do Telegram aqui no Brasil, teve aquela multa de R$50 mil pra quem baixasse utilizando a VPN. Então, mesma coisa. Se alguém aí que tá ouvindo pagou a multa, fala pra gente. Por favor, eu gostaria de saber disso. Aproveita, reembolso de multa tá na moda.
E aí o Douglas comentou aqui, isso não seria uma censura prévia? Olha, é complicado. Primeiro que você tem que pensar dentro do framework dos Estados Unidos, né? E aí a Suprema Corte de lá é que decidiria isso, mas eu acho que não, né? Porque isso é tipo você, sei lá, regulamentar um medicamento antes de ir pra venda. Tipo, é censura prévia você regulamentar um medicamento, né? Ou regulamentações da FCC lá de questões de emissão de ondas eletromagnéticas, de interferência de produtos eletrônicos. Isso não é censura, né? Não é speech, né? Aí, claro, você pode ter toda uma discussão, tá, mas código não é speech dentro da definição de free speech? Talvez, mas depende do contexto também. Então é bem complicado. Isso aí só a Suprema... Por muitos anos lá, houve uma discussão seríssima jurídica se você mostrar o dedo do meio pra alguém era considerado free speech ou não. E no fim das contas, a Suprema Corte decidiu que sim, porque um gesto também pode ser considerado speech. Teriam que fazer a mesma coisa. Né? Não é discurso, é diferente. Sim. E isso de código foi uma coisa que a Apple mesmo sempre usou, isso de que código estava coberto pela liberdade de expressão em processos que envolviam compartilhar dado com o governo. Isso vai até pro caso do iPhone de San Bernardino. E Sim. Depois que teve esse caso, eu lembro muito que nos próprios WWDC e coisas assim, em algum momento, invariavelmente, alguém falava: essas nossas ferramentas para que os devs possam se expressar, eles começaram a usar isso desse jeito, justamente para associar código à liberdade de expressão, para poder ter emplacar isso como argumento tomado como verdade, para poder depois ter esse acessório se precisasse, né? E olha que curioso, saiu agora, faz 5 minutos no Wall Street Journal uma matéria falando que Estados Unidos e China estão conversando para encontrar salvaguardas em comum para poder lidar com a evolução de inteligência artificial e com os modelos. Então a matéria o título é: Nossa. Estados Unidos e China perseguem guardrails para interromper a rivalidade, para impedir que a rivalidade de IA se transforme numa crise. Que Washington e Beijing estão reconhecendo que essas IAs poderosas podem destravar crises grandes e que ninguém está preparado para lidar com isso. Então é um alvo bem móvel. Eu me pergunto daqui a um ano, se alguém estiver escutando esse episódio, o que vai ter acontecido? Se a humanidade ainda estiver aqui, o que vai ter acontecido? Só para arredondar esse lance da liberdade de expressão, que eu acho que é importante pontuar, que assim, eu concordo que código é expressão no contexto da liberdade de expressão, mas é importantíssimo lembrar que a liberdade de expressão não é irrestrita, nem nos Estados Unidos, embora certas pessoas, inclusive aqui no Brasil, adoram achar que Estados Unidos é o paraíso que você pode falar o que quiser e não acontece nada. Não é. Então a mesma coisa vale para código. Menos ainda agora, inclusive. Pois é, não, menos ainda, né? Falar mal do carinha lá já sabe. A gente aqui, ó, visto caçado amanhã. Mas assim, no caso de um modelo de IA que possa causar grandes consequências negativas caso ele seja liberado, né, sem os devidos guardrails, aí você ultrapassa o limite da liberdade de expressão, que você está criando algo que, né, causa problema, né? Por exemplo, liberdade de expressão no sentido tradicional não protege você se você ameaçar uma pessoa. Isso não é liberdade de expressão, isso é uma ameaça, foge do contexto de liberdade de expressão. De que o governo não pode te prender por conta do que você pensa ou do que você fala. É só isso. E que restrições à fala tem que ser, eles chamam de content neutral, que é tipo, você pode restringir a forma, o local, esse tipo de coisa, mas não pelo que a pessoa está falando. Exato. Pela opinião da pessoa. Que Exatamente. tem acontecido lá, né, ultimamente, mas enfim. Na teoria, tem que ser, não pode ser relativo ao conteúdo. Exato. E eu também vejo muito mais essa lei como uma forma de, talvez no próximo Mythos, eles tentarem segurar para eles, governo, ao invés de liberar para as empresas. Imagina se hoje, com essa lei, o Mythos tivesse saído, eu acho que dificilmente outras empresas estariam utilizando. Eles usariam para benefício próprio, NSA e etc. A ideia é totalmente essa. Eu, assim, desculpem o cinismo, mas para mim é totalmente isso. Eles viram o brinquedinho na mão dos outros lá e, mas a gente queria esse brinquedinho para nós, e só para nós. Que alguém da NSA viu lá, nossa, gente, olha
olha aqui quanto o Firefox corrigiu 200 bugs que a gente podia usar para espionar as pessoas. E agora? Né? E aí agora todas as empresas vão corrigir, todos os zero days que a gente tem vão ser corrigidos e a gente se ferrou. É isso, com certeza. Eu não vou ser convencido de que não é isso. Isso não é exclusivo dos Estados Unidos, não. Não. É só lembrar, por exemplo, da Inglaterra, que recentemente queria tirar a Apple do ar, ou sei lá o que, não lembro mais o que era exatamente. O iCloud Advanced Data Protection. Exato. Então, assim, por conta desse serviço, eles brigaram e estão brigando até hoje com o governo da Inglaterra. E não podia nem falar, né? Tipo, exato. Vazou a informação, né? Além deles pedirem pra Apple tirar o Advanced Data Protection, eles ainda colocaram uma hora, não pode falar, senão a gente prende o Tim Cook. Não pode falar que a gente pediu pra você. Então é realmente algo, assim, geral, e a gente vai começar a ver isso com mais frequência. Sem dúvida. Então, assim, como é um alvo muito móvel, claro que o caso não tem solução, mesmo que os termos desse acordo não foram divulgados, mas é claro que ainda assim vale todo mundo ficar de olho nisso, saber o que está acontecendo e mandar as opiniões pra gente também, se vocês tiverem com aquela educação de sempre, que a gente sabe que 99,9% dos ouvintes do DT estão bem acostumados. E com certeza, até sair esse episódio, já vai ter vazado um PDF com os termos completos desse acordo. Aí vocês nos mandam depois. Eu já tô surpreso que a notícia do Wall Street Journal saiu há 5 minutos e não amanhã. Pois né? É que na China já é quinta-feira, a maldição da quinta-feira é válida. Maldição da China-feira. Não. Excelente. Então agora vamos ao Alô DT dessa semana. Inclusive, se você quiser mandar o seu feedback ou mandar o seu Alô DT, é só entrar lá em gigahertz.fm/feedback e mandar a sua mensagem, que foi o que o Carlos Feijó fez. Ele disse que tem um blog de miniaturas e que também tem um fórum. E a quantidade de mensagens de bots e OpenClaw, ou pessoas utilizando bots e ChatGPT, cresceu 2000%. Inclusive, briga de membros que eram 2 bots. Além de comentários no blog muito chatos. E aí ele perguntou, tem alternativas ao horrível CAPTCHA? Ele inclusive disse que viu o Cloudflare Turnstile, que a gente utiliza aqui na Gigahertz, e pediu pra gente falar mais sobre custos e da parte técnica. E perguntou ainda se essa questão dos spams e bots foi algo recente ou se já existia antes. Olha, todo mundo que já colocou um formulário na internet nos últimos 20 anos sabe que vai vir spam. Assim, é bizarro, tem bots que passam 24/7 eu acho, o mais bizarro que eu acho é que assim, eu subo, volta e meia eu subo algum servicinho novo, hoje em dia eu uso quase tudo Cloudflare Workers, e aí é um domínio novo, geralmente um subdomínio num domínio que já existe. E aí você sobe lá, xpto.rumble.code, sei lá, que é uma APIzinha que eu fiz lá pra alguma coisa. E aí, geralmente, quando eu subo pela primeira vez em produção, eu boto pra rodar ali os logs, porque daí eu vou testar, né, o negócio no ar mesmo, ver se tá funcionando, depois de testar na máquina local. E, cara, em questão de segundos, já começa a pipocar 1 zilhão de requests de bot /wp admin /não sei o que, .php, ponto de interrogação, um monte de caractere. É bot tentando achar algum exploit, alguma coisa, ou algum formulário que possa digitar spam de Viagra e apertar enviar, sabe? É bizarro, assim, é incrível, no pior sentido possível de incrível. E aí no Cloudflare até eu bloqueei tudo que tem .php na URL ou WP- na URL, bloqueia em todos os meus domínios, porque não uso WordPress em nada, e WordPress e coisas PHP é 99% dos bots, e não é porque vai acontecer alguma coisa, mas é porque esses requests ficam chegando lá e vai pra log e causa tráfego desnecessário, e aí eu bloqueio no Edge server lá e bloqueia tudo. Agora, com relação ao Turnstile, foi algo mais recente. A gente deu muita sorte, inclusive, com o negócio de feedback da Gigahertz, porque logo que a gente fez isso, eu
já durante o desenvolvimento inicial pensei, vai precisar de algum CAPTCHA, alguma coisa, porque por conta disso que eu falei, que algum bot vai achar e vai começar a mandar isso, desconsiderando questões de IA e tudo mais. Mas não, assim, ficou por um bom tempo, não vinha quase nada, assim, muito raro vinha algum spam, alguma coisa. E em parte até a gente nunca deixou um link para essa página de feedback na home do site, a gente só menciona para galera entrar manualmente, justamente porque, né, já dificulta um pouco, não muito, mas pelo menos não tá na home do site, para um bot acessar a home do site e já direto já pra página de feedback mandar spam. Mas aí com o lance de OpenClaw e etc, começou a vir um monte de baboseira enviada por, enfim, bots de todos os tipos. E aí, assim, algumas até eram divertidas, engraçadas, mas a gente gosta do feedback genuíno de vocês. E a gente também tem... Isso tem custo, né? Assim, é irrisório, obviamente, mas se começar a vir um volume muito grande, vai começar a custar envio de e-mail, custar armazenamento de banco de dados, custar tráfego, custar o nosso tempo de filtrar o lixo do que não é, né? Então, e aí eu gosto do Turnstile do Cloudflare, todo mundo já deve ter visto que ele abre uma janelinha pequenininha assim, aí, conferindo aqui se você é humano, e geralmente ele já dá um check sem você fazer nada. Às vezes ele pede pra você clicar no checkbox, e aí você clica e também ele já dá o ok na hora. Eu nunca vi, pelo menos comigo nunca aconteceu, dele de fato pedir um CAPTCHA, de clica no semáforo ou digita essa... Nunca aconteceu comigo, eu nem sei se existe essa opção no Turnstile. Então por isso que eu optei por ele, porque é relativamente simples de implementar. Custo? Eu nem sabia que tinha custo, pra ser bem sincero. Mas, não, eu olhei lá e eu vi que pro nosso volume de tráfego não... tá no free tier ou já tá incluso no plano Pro que a gente tem lá, que não... sei lá, $20 por mês e tá tudo all inclusive, exceto asteriscos, né? Mas eu gostei, então pra quem tá procurando alguma solução, porque eu escolhi principalmente porque é mais human friendly, porque eu odeio CAPTCHA, tanto é que eu só, assim, foi o último recurso, em último caso, e eu optei pelo Turnstile porque ele não é o CAPTCHA que faz você se sentir um robô, porque eu vivo errando CAPTCHA, porque os CAPTCHAs estão cada vez mais bizarros. E nem don't get me started do semáforo, que daí tem um pixel do semáforo no quadradinho. E daí eu seleciono e daí eu já tenho um ataque de ansiedade fazendo CAPTCHA. Então, odeio CAPTCHA, mas o Turnstile é um pouquinho mais agradável. Agora tem um CAPTCHA, eu vejo muito ele na Shopee. Eu já desisti de abrir o Shopee no Mac por causa disso. Que você tem que arrastar a setinha até o personagem entrar na sombrinha desse personagem do outro lado. Só que ele vai girando em tela até combinar o quebra-cabeça. Tem uns que parece teste de QI, que é tipo, você tem um negócio apontando numa direção e daí você tem um outro shape apontando em outra direção e você tem que ir apertando até ele ficar girando, na direção... Cara, a pessoa que tem algum déficit cognitivo não vai conseguir resolver, porque... É um teste cognitivo isso, de fato. Eu já fiquei bloqueado uma vez. Tipo, quando eu fiz a avaliação neuropsicológica, eu fiz esses negócios aí. Eu fiquei bloqueado uma vez porque... Eu não lembro se foi porque eu tentei fazer com... Não me lembro se foi no iPad que apareceu. E aí com o dedo, ele tinha um sensor um pouquinho diferente. Aí então parecia que tremia na tela, alguma coisa assim. Eu fiquei bloqueado, eu não consegui acessar, eu desisti. Nossa, o César tá falando aqui que agora tem reCAPTCHA que te obriga a ligar a webcam e fazer certos... Não, aí é onde eu draw the line. Aí eu fecho e nunca mais abro. Não, sem chance. Agora, você falou do Turnstile, pra quem não conhece, é aquele... Clica aqui, do Cloudflare, né? Clica aqui pra gente saber que você não roubou. Você clica, ele pensa um pouquinho... pronto, você não é um robô. Por baixo, não é só um checkbox que você legalmente disse que você não é robô. Ele faz uns testes. É no navegador que ele faz isso? É bruxaria, assim.
E tanto é que, às vezes, você nem é obrigado a clicar. Às vezes ele já faz o check automático. O clicar já é porque ele ficou em dúvida, digamos assim. E aí tem várias heurísticas de tipo, ele, por exemplo, quando você vai clicar no checkbox, a forma como você movimenta o cursor do mouse, ele usa umas heurísticas para determinar se o movimento foi humano ou não. Eu sempre pensei nisso, sabia? Mesmo antes de ter, porque é que nem o que eu falo, que eu acho o crime perfeito de você botar um Trojan no computador é na newsletter do Descadastre-se. Se você não quer mais receber nesse e-mail, descadastre. Ali é o lugar perfeito, que as pessoas menos vão pensar duas vezes antes de ver se o link tá certo ou não. Outra coisa é, né, como que o humano leva o mouse, você clica e faz o quê? Você fica... Duvido que, pelo menos eu, né? Eu clico no negocinho e eu saio de lá. Aí eu mexo um pouquinho o mouse pra baixo, pro lado. Se eu observasse isso pra fazer a prova de vida do humano, tinha nada a ver com o checkbox em si. É o que vem antes e o que vem depois. Esse comportamento que é o que ia ser o menos observado e o mais humano. Eu sempre pensei nisso. E tem também... Ele usa várias APIs do navegador que ajudam ele a determinar se é humano. E também, como o Cloudflare está em muitos sites, né? Muitos sites usam o Cloudflare. E o Turnstile em si está em muitos sites, através de session cookies e coisas assim. Cookies do bem, no caso, né? Que é só um fingerprint anônimo para verificar, tipo, isso aqui é uma pessoa que acessou vários sites hoje ao longo do dia em intervalos irregulares e não um robô que tá abrindo o mesmo site a cada 5 minutos, né? Porque mesmo se o IP for diferente, tem vários detalhezinhos ali do seu comportamento que ele acaba conseguindo pegar, e óbvio que não é imbatível. Eu, particularmente, honestamente, eu não sei por que uma IA usando um navegador não consegue dar bypass do Turnstile. Não sei qual é a mágica, que, né, eu sei que não é imbatível, mas não é tão simples assim de bater, porque funciona relativamente bem. Eu sei que tem muitos desses agentes que eles pedem pro usuário, né? Se chega num negócio desses, eles param e falam, preciso que você clique aqui pra falar que você é humano. Eu deixo aqui na descrição os links pra eles explicando como é que funciona essa parte mais técnica, bem legal. Boa. E o Khaled Silva comentou que no último episódio, durante o assunto da cafeteira Gaduino, a gente comentou brevemente sobre telas em GPU. E por conta disso veio o pensamento que ele queria fazer um exercício criativo com a gente. Ele sabe que a gente usa MacBook, iMac, Apple e tudo mais, mas queria saber se a gente montasse um PC customizado, como ele seria. Um Mini ATX, Full ATX, teria o máximo de portas possíveis, teria water cooler para ser silencioso ou air cooling. O gabinete seria minimalista ou um daqueles extravagantes, chamativos e alienígenas, e isso é apenas para fins criativos, e nos mandou um abraço. E aí? Tá. Eu fiquei feliz que ele não perguntou quais iam ser as especificações, né? Vocês vão botar uma GPU? Cara, não sei. Isso é uma coisa que eu parei há muitos anos de acompanhar. Para surpresa de ninguém, o meu gabinete seria o mais limpo e não intrusivo possível. Principalmente que eu ia tentar deixar ele atrás do monitor, para nem poder... no chão não, que acaba chutando, não, mas assim, o que eu preciso, 3 entradas USB-C, eu queria ter MagSafe, o que eu acho mais bonitinho, e Ethernet, sabe? Mas não, nada que pisca, nada transparente, nada que pudesse acumular poeira, que ia ter que... Não, ia ficar feio, ia ficar sujo. Então ia ser um Mac, um gabinete de alumínio, já que eu posso escolher desse jeito. Então, ia ser assim. Eu não sou um engenheiro de gabinete que consegue pensar em coisas muito avançadas. Acho legal o hobby de ser gabineteiro. Das luzinhas, negócio que brilha, que pisca, que troca de cor. Não só do gabinete, mas toda a montagem do sim. PC, né? Sim, legal. sim. Mas pra mim não ia funcionar, não. Eu provavelmente faria uma vibe bem parecida. Full ATX, né? Porque precisa ali ser mais eficiente. Até no resfriamento ajuda um pouco. Agora, eu acho curioso você precisar do resfriamento líquido para ser silencioso, né? Por que precisa? Mac não precisa de resfriamento líquido para ser silencioso. Por que será, né? Mas enfim, vamos fazer de conta que precisa, então... né? Quanto mais silencioso, melhor. Gabinete, quanto mais simples, melhor. Mas sim, várias portas USB-C
no mínimo 4, mas até aceitaria mais, porque às vezes como eu uso o MacBook de 16 polegadas como desktop quando eu tô aqui no escritório, às vezes eu sinto falta uma só, é sempre uma que falta, porque, né, poderia ter mais uma, mas não teria nada de muito extravagante, não, seria simples, silencioso, e eu gosto do sonho de que rodaria macOS, mas tem algumas distros Linux que rodariam bem também. Por curiosidade, eu recentemente montei um PC pra mim. Eu, inclusive, também sempre fui muito fã de PC, dessa parte de montagem. Perdia horas vendo vídeos sobre isso. Inclusive lá do Loop Infinito do Will, né? Aqueles vídeos dele de 1 hora montando o PC. Nossa, eu adoro, fico vendo e tal. E eu, recentemente, falei, cara, acho que eu vou montar, porque eu queria fazer alguns experimentos tanto com IA, com jogo, enfim. E aí eu não queria usar o Mac Mini para isso, eu queria fazer separado. Por isso eu montei um PCzinho. Ele é um gabinete The Tower da Thermaltake. O T-Tower 300 é um gabinete vertical, na frente dele tem vidro, mas ele funciona como se fosse uma chaminé, né? O airflow dele joga todo o ar para dentro e sai por cima. O ar quente sai por cima. Eu achava esse gabinete muito bonito. Queria inclusive o amarelo, que é o Bumblebee, mas achei que eu ia enjoar desse amarelo muito rápido, então eu acabei pegando o cinza mesmo. Mas também foi por esse motivo eu não sou gabineteiro, entrei de novo nesse universo agora há pouco tempo, mas foi divertido montar, foi divertido pesquisar sobre gabinetes também, tem muita coisa legal. Quase que eu comprei um gabinete com detalhes em madeira, mas acabei desistindo e fui com esse da Thermaltake, que eu sei que é uma marca confiável. Ele é todo montável sem a necessidade de chave de fendas ou chave Phillips. Ele usa muito ímã, então toda a lateral dele solta toda por ímãs. Você dá um tapinha assim, ele solta. Bem legal. Eu tô usando uma Mini ATX. Por conta do tamanho, eu queria realmente menorzinha. E por mim, eu quase fui de micro ATX, mas aí seria muito pequeno e tava começando a ficar muito caro, que a gente tá com esse problema agora, né, de que tudo em computação tá bem caro. Então eu acabei indo de Mini ATX e eu utilizo o water cooler não para ser silencioso, mas porque eu acho que para essa configuração, né, de gabinete, que é um gabinete vertical, e ele não é tão minimalista, mas enfim, de certa forma eu acho que o water cooler funciona melhor do que o air cooling. Então foi isso. Eu só aprendi bastante coisa agora, não tenho nada a acrescentar. Cara, esse papo me lembrou de meu irmão. Uma vez ele tava montando, ele comprou um gabinete super legal, né? Foi quando ele morava nos Estados Unidos, tipo de coisa mais barato, mais fácil, chega. E ele comprou bonitinho, montou, passou a tarde inteira montando as pecinhas e tal. E o gabinete fechava, a lateral dele era inteira de vidro, um vidro bonitão assim. Ele colocou, a hora que ele foi encaixar pra fechar, tinha um parafusinho no canto do encaixe. Ele apertou, o vidro espatifou. E ele tinha uma câmera de segurança na sala e gravou a cena toda. Nossa, assim. Então você vê ele apertando o negócio espatifando, ele tem que mandar pro Fail Army esse vídeo. Nossa, pode crer, seria top do the month. Tem um que eu vi no Fail Army que é parecido, que o cara terminou de montar um PC bonitão também, com a lateral de vidro, aí tem aquele plástico. E aí ele vai puxando, né? Aquele que é mó satisfatório, né? Você puxar aquele plastiquinho. Só que ele tinha o esquema de magnético, que nem o Giva falou. E aí ele puxa o plástico e o plástico puxa o vidro e o vidro vai espatifa no chão. Nossa, que dó que dá. E tem som, tem tudo assim, tá tudo silencinho. Ele vai colocar, faz pá! Ele só murcha assim, fala. Esse gabinete eu achei interessante que o vidro dele, ele tem 3 placas de vidro, né? Porque ele não é quadrado, ele é meio hexagonal assim, o formato dele. E essas 3 placas de vidro, não de vídeo, né? É verdade, quem dera, nossa. Essas 3 placas de vidro, essas são as únicas peças que não são por imã. Ela é por um encaixe. Então, para você tirar, você tem que clicar em 2 pontos exatos para ela soltar
do gabinete. Então, eu não corri esse risco de puxar o plástico, né, e vir na minha mão e cair no chão, mas obviamente eu quase quebrei esse vidro já algumas 2 ou 3 vezes. Fui colocar na mesa, eu não vi o que tinha em cima e deu uma pequena pancada, o coração foi na boca, mas enfim. Mas nossa, eu adoro montar, porque eu acho super divertido. Eu fico horas montando, organizando o cabo e tal, não sei o que. Eu me divirto, mas demorei a voltar pra esse universo de PC. É o crochê do nerd. É, quase isso. Quase isso. Boa. E o Mate mandou aqui pra gente. Não sou o contente, mas tem uma pergunta aleatória. Quando vocês erram a digitação, ou então depois de escrever um pouco, vocês acham que uma outra palavra vai se encaixar melhor? Vocês apagam tudo até chegar na parte, ou selecionam só a parte e apagam? Um exemplo, para não ficar muito abstrato. Escrevi, ou depois de escrever um pouco, achou que uma outra palavra se encaixa melhor. Tinha colocado muito no lugar de um pouco. Daí apaguei tudo até o muito e reescrevi tudo com um pouco. Mas poderia apenas selecionar a palavra e colocar a nova por cima. Mas na minha cabeça é mais eficiente apagar tudo e reescrever. Olha, eu acho que isso varia muito dependendo do que tá acontecendo na minha cabeça, na real. Porque assim, parece meio besta você apagar tudo que veio depois, que não era tanta coisa, mas assim, uma metade de uma frase só pra trocar uma palavra. Porém, quando você faz isso, ao mesmo tempo, você tá trocando a palavra que você queria, mas daí você também já tá lendo, à medida que você escreve, você já lê no contexto com a palavra nova, e você escrever aquilo vai demorar o mesmo tempo de você já ler. Então, de certa forma, é eficiente, como ele disse. Mas, no geral, eu percebo que eu acabo navegando até o trecho que eu quero editar e edito. A não ser senha. Senha apaga tudo e começa de novo. Errou um caractere, apaga tudo e começa de novo. No iPhone, que minha passcode tem 30 e poucos caracteres, volta tudo e digita de novo. Pra mim, eu tendo a navegar só pra palavra que eu digitei errado mesmo. A não ser que eu tenha pensado, é isso que ele falou, o muito teria sido melhor do que um pouco. Se muda o resto da frase, se eu pensei um jeito melhor, aí eu apago a frase pra reescrevê-la do jeito que ficaria melhor, com um ajuste de uma palavra que ia acabar mexendo no resto. Mas senão ou eu continuo escrevendo, se eu tô com preguiça de usar o cursor, né? Tô digitando aqui e vou escrever errado. Eu deixo quebrar a linha, a hora que eu alinho com a palavra de cima que tá errada, aí eu boto a seta pra cima, corrijo o que eu preciso, desço de novo e eu continuo. O truque, gostei. Gostei do atalho. Agora, eu acho que falando em atalho, é importante pontuar pra quem, às vezes quem tá ouvindo não sabe, a gente teve alguns feedbacks recentes de gente que era nova no Mac, existem os truques pra você navegar mais rápido no texto. Né? Você pode, obviamente, usar o cursor do mouse, não tem problema nenhum, mas se você já tá com as duas mãos no teclado, né, você segurando Option, você usa a seta pra trás ou pra frente, você pula de palavra em palavra. Então, não é exatamente de palavra em palavra, mas no geral é de palavra em palavra. Mas tipo, se tem hífen, ele para no hífen e por aí vai. E aí se você segurar Shift, obviamente, ele vai selecionando palavra em palavra. Command, seta pra trás, ele vai pro começo da linha. Command, seta pra frente, ele vai pro final da linha. Pra cima vai pro começo do primeiro parágrafo, pra baixo vai pro final do último parágrafo. São alguns dos atalhos só de navegação do texto. Pra quem não sabia... Com o Shift, você, com ele apertado também, junto do Command ou do Option, você seleciona ou as palavras ou as linhas completas e vai navegando. Isso eu uso muito para renomear arquivo, porque com versionamento especialmente, ou sei lá, se eu tô editando em bulk vários arquivos assim, aí tem o renomear em bulk também, né? Mas quando tem um padrãozinho, aí eu uso bastante isso de ir pulando linha por linha, né? Quer dizer, palavra por palavra, apertando aqui o Option. E para quem é programador, no Xcode e vários apps de edição de código tem isso, mas o Xcode é um deles. Se você segurar Ctrl Shift e seta para trás ou para frente, ele seleciona e ele usa como delimitador o camel case, que é muito comum na maioria das linguagens de programação. Então, se você tem ali várias palavras juntas com camel case e você quer selecionar só um pedacinho ali do camel case, às vezes você vai renomear uma variável, alguma coisa,
segura Ctrl Shift e aperta a seta. Eu uso muito isso em combinação com o lance de você selecionar várias linhas ao mesmo tempo, né? A seleção em colunas. Às vezes eu faço geração de código tipo Sorcery, aquela ferramenta de geração de código, só que eu faço na mão, usando a seleção de múltiplas linhas e esse esquema. E às vezes também o Make Lowercase e Make Uppercase, que são opções que tem no menu, que eu até criei atalhos de teclado para facilitar. Isso aí você vai editar código muito mais rapidamente com isso. Bem que é uma arte que está morrendo, né? Vai editar o prompt. É, Verdade. código artesanal. Eu também utilizo só o teclado. Eu uso com Ctrl, com Shift, não tenho muito mistério com isso, não. Eu acho que não lembro de usar o cursor para editar algum texto. E engraçado que no iPhone eu costumo usar o cursor, né? Vamos colocar assim, do teclado. Esse eu uso bastante. Mas no Mac mesmo, que seria mais fácil, eu não uso. Eu percebi isso agora. Isso do iPhone, isso é outra coisa que talvez nem todo mundo saiba. Se você apertar e segurar a barra de espaço, ele ativa o modo de você navegar o cursor pelo texto que você está digitando. E você pode arrastar o dedo em volta ali de toda a área do teclado para ir levando o cursor para onde você quer ir. Aí você aterriza lá. Vira um trackpad. Isso, é. O problema é que ele tem alguns... O Instagram é infernal pra você acertar o... Tinha que ser uma coisa do sistema, e deve ser, mas é muito ruim de acertar o alvo onde você quer. Às vezes reduz a precisão, assim. Mas isso eu uso bastante. O Instagram, às vezes, eu prefiro, quando eu tô fazendo algum texto muito grande, eu prefiro copiar o texto, tirar e colar no Notes, qualquer coisa, editar e depois copiar e colar de volta do que mexer direto no Instagram. Eu acho terrível aquela campo de edição deles. E agora sim, com uma pergunta do Contente: qual o desenho animado que foi ou é o favorito de cada um? Essa pra mim é fácil, não tem nem pra onde fugir, porque eu não à toa eu tenho uma... Tudo bem, eu tenho mais de uma tatuagem de desenho, mas a primeira foi do Pokémon, e eu comecei com Pokémon desde novinhos, que foi o primeiro desenho assim que eu fiquei realmente viciado. Não à toa, pra quem tá assistindo aqui, eu tenho 2 Pikachus na minha prateleira. Então, assim, obviamente tem vários outros que eu curto. Por exemplo, eu cresci lendo alguns quadrinhos, né, da Marvel e da DC, então quadrinho não é bem um desenho animado, mas toda vez que tinha um desenho animado desses quadrinhos eu assistia. Mas se eu tiver que escolher eu diria que é o Pokémon. Pra mim, um que eu gostava muito quando era moleque era o Doug Funny. Nossa, legal. Era muito legal. E, não sei, antes disso eu fico tentando pensar de algum desenho. Certamente, eu e minha irmã assistia Cartoon Network a manhã inteira, toda tarde, então... bom, quando era bem criança mesmo, tinha tudo de Hanna-Barbera. Então, Scooby-Doo, Jetsons, Flintstones, essa coisa toda assim, mas não era o favorito. Hoje em dia eu não tenho desenho animado favorito. Não manda e-mail xingando, eu só não tenho, o que eu posso fazer? Mas eu acho que o Doug foi o que eu mais gostei por mais tempo, assim. Eu gostava quando passava na TV Cultura. Aí depois eu comecei a, ver Beavis e Butthead. Eu acho que diz respeito mais aos anos formativos do que a ser o favorito mesmo. Então eu acho que eu vou dizer que meu favorito foi o Doug. Eu tenho fases também, assim, de infância. Provavelmente seria o Fantástico Mundo de Bob, que eu adorava. E é Excelente. Muito TDAH esse desenho, que é, tipo, totalmente maluco. E eu gostava... Então, fica esse como favorito da infância. Rugrats também, que é... Os Anjinhos, em português, que é dos bebês lá. Eu gostava muito também. E aí depois, mais pra frente, South Park, Family Guy, Simpsons... o Mundo de Gumball, em português. É o Mundo de Gumball lá. Tem até uma caneca do Gumball. Quanto mais psicodélico, melhor, assim. Mais recentemente. Você devia ter gostado de Monstros S.A. também. Não, mas como é que chama? Monstros, que era da Nickelodeon. Que era essa mesma época do Bob, ou não? Eu tinha um monstro nunca tive TV por assinatura e nem parabólica, nem nada na minha vida. Ué, então eu só assistia o que... Tinha na TV. Ou depois, então, Netflix, era no SBT. Essas coisas. No SBT passava. Mas o Bob passava no SBT, acho que o Rugrats também.
Eu lembro de passar no SBT. Nessa época aí também eu não lembro... tinha. As primeiras vezes que eu assisti Simpsons foi também na TV aberta, não lembro em que canal que passava. Mas aí depois, né, daí com internet, assistia na internet mesmo. Melons on Fire até comentou, ninguém vai falar de Dragon Ball. Foi sim um dos meus desenhos favoritos, eu assisti também muito. Mas é que a gente tinha que escolher um. Se eu for listar todos, eu vou ficar aqui a noite inteira. Hoje, por exemplo, eu tenho visto muito My Hero Academia, tenho visto muito anime, então... É que anime eu coloco em outra categoria. É desenho, mas pra mim eu não considero não poderia como botar desenho. Como desenho. É algo especial, assim, não é cartoon, né? Então, mas sim, assisti Dragon Ball Z, todos os Dragon Ball. Acho que o meu anime favorito foi Death Note. Foi o que eu mais fiquei fissurado, assim. E depois disso eu meio que parei de assistir anime. Eu peguei a era dos Cavaleiros do Zodíaco, quando passava na Manchete ainda. Mas Dragon Ball, não, meu irmão era mais de Dragon Ball. Mas pra mim eu parei nos Cavaleiros do Zodíaco. Mas também, na época, aquela febre, tinha bonequinho, tinha revista Herói. Aí eu resolvi querer começar a desenhar anime, ficava fazendo anime não, né? Enfim, aí passou, sarou, sabe? E não pegou, assim. Meu irmão pegou bem a época de Dragon Ball, depois Evangelion. Eu já não tava mais nessa sintonia, assim. Giva, você não assistiu Death Note? Não, eu tenho esse crime, acredite se quiser. Você tem esse problema, né? Eu tenho, porque eu tenho que Death assistir. Note é o Breaking Bad dos animes. Quase que literalmente assim, porque é uma vibe bem parecida. E olha que eu já assisti muito anime, não digo antigo, mas desses clássicos obrigatórios, né? Por exemplo, Akira, acho que é obrigatório. Se você gosta um pouquinho de anime, tem que assistir Akira. Ghost in the Shell, desculpa. Eu fiquei com flash na cabeça. Ghost in the Shell. Então, assim, são animes clássicos e Death Note são desses que eu deveria assistir e ainda não assisti. Mas sim, eu vou assistir muito em breve, prometo. E aí o Eduardo Lombardi mencionou aqui, obrigatório, né? Que não é desenho, mas o principal da infância foi Chaves e Chapolin. Da minha parte também, mas não é desenho. Sim. E a gente falou de animes, uma coisa legal é que eu acho que é muito mais fácil assistir hoje em dia, e por incrível que pareça, é um dos serviços mais baratos que tem, que é o Crunchyroll. Tem de tudo, então é muito fácil de você assistir anime hoje em dia, enfim, qualquer serviço. Agora acho que a Netflix, pela primeira vez, passou o Crunchyroll no Brasil como o serviço de streaming que as pessoas mais usam pra assistir anime, então tá muito mais fácil, né, do que alguns anos atrás. O Rafa tá assistindo One Piece, que não acaba nunca. Eu também eu fiz esse erro. Tem mais de 1000 episódios. Nossa, pra quem é fã, prato cheio. Mas às vezes se o prato tá muito cheio, você enjoa, né? Excelente. Enfim, agora vocês podem mandar suas perguntas, feedbacks e seus animes e desenhos favoritos também, por que não? Mandem lá pra gente em gigahertz.fm/feedback. E eu gostaria também de agradecer a ExpressVPN, que patrocinou esse episódio. E eu gostaria também de agradecer a todos que foram em gigahertz.fm/apoio e ajudam a fazer a Gigahertz andar, né? O ADT e toda a Gigahertz andar. E vão ter acesso à versão aqui do episódio sem edição e vão acompanhar todas as nossas conversas pré e pós-episódio. Gostaria também de agradecer ao Edu, que edita o podcast e deixa a gente um pouquinho mais inteligente. E para falar com vocês, como é que faz? Entra lá no mastodon.social, @inside, e apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte, apresento para Luriá sob controle, e os textos vocês acham no 95Mac. E para falar comigo é só em @Arthur_Givigir no Instagram ou no Threads, e às terças e quintas-feiras no Bom Dia Tech. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Valeu!